comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Nesse espaço aqui, o convite para que sejamos nós mesmos, seja lá o que isso significa. Pelo menos quem nós estamos sendo hoje, que possa se expressar a partir de agora, aqui na webradiovagalume.com, no Mensagens que Chegam pela Manhã, logo depois do Mundo Incrível, começando nas próximas 2 horas ao vivo de manhã e as reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que está nos ouvindo, que já vinha acompanhando a rádio, quem está ouvindo de manhã ou à noite, na reprise das 8 da noite, já estava acompanhando o Mundo Incrível com o Antônio Pereira, contando as experiências, compartilhando as histórias dele, contando do que ele é feito, né? Nós somos feitos dos nossos significados. Não são exatamente as experiências que nos fazem, mas os significados que nós projetamos em cada uma delas é que vão transformando essa coisa que somos. Vai encaixando aquilo que nós consideramos ser os nossos pensamentos, as nossas verdades, desestruturando muitas vezes aquilo que pensávamos ser inquestionável e antes apontávamos como os nossos absolutos. E aí na medida em que nós vamos andando na vida, que nós vamos caminhando na vida, a gente vai percebendo um fenômeno de entropia, de desfazimento caótico, presente em tudo, no universo inteiro e na gente também. Até nos nossos pensamentos, até naquilo que a gente considera a situação mais estável e mais certa da nossa vida, se movimenta, deixa de ser. Portanto, eu repito aqui o que eu quase sempre digo para você: a vida é uma experiência da morte. Não a morte fúnebre, mas a morte do deixar de ser, a morte do aprender a abrir mão, a morte do entendimento de que nós não somos somente essas perninhas, esses bracinhos, esses bichinhos, animaizinhos, né, que amam, que fazem poesia, que se emocionam, que sentem saudade e que buscam em tudo que fazem o sentido da própria vida, o sentido da existência. Que nós possamos encontrar esse sentido, esses significados o tempo todo, nos pequenos movimentos do cotidiano. Eu espero a sua participação aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, a partir do nosso e-mail. Anote aí, contato@webradiovagalume.com. Escreva, fique à vontade, contato@webradiovagalume.com. Mas se você preferir mandar pelo WhatsApp, fique à vontade também. O WhatsApp tem a vantagem que, além do texto, se quiser, você pode mandar uma mensagem de áudio. E aí, durante o programa, a gente vai ouvindo as vozes dos vagalumezinhos, vamos saber o que eles estão pensando, o que querem dizer. E aí você tem total liberdade para falar o que você está sentindo, para falar o que você quiser. Quero estimular aqueles que sempre enviam os áudios e os textos a enviarem hoje, e quero também estimular aos que nunca enviaram, mas nos acompanham e ficam pensando: um dia eu mando. Bom, a gente está começando o programa agora. Esse dia, tomara que seja hoje. Ontem eu chamei, né, os vagalumezinhos e vagalumezinhas quietinhos e recebi algumas manifestações dos queridos e queridas quietinhas que nos ouvem há algum tempo, mas jamais se manifestam e ontem resolveram se manifestar. Tomara que hoje seja assim também. 5192461960. 5192461960. E radiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Os seres humanos estão há muito tempo, progressivamente, estudando as leis e as ordens, os fluxos da vida. Seja na psique, e aí a psicologia vem trabalhando nesse sentido, desde a biologia, as nossas condições físicas, o funcionamento do nosso corpo. Mas vai além disso, o homem tenta entender e estudar a natureza, os animais, os processos da natureza e do espaço, né? Nesse, nós estamos ainda muito distantes de saber alguma coisa um pouco mais concreta. Tudo que nós sabemos é muito pouco, ainda que nós tenhamos avançado muito desde o início da ciência. Mas me parece que em todas essas compreensões que a gente vai adquirindo, seja em relação ao corpo, à mente, ao espaço
existe algo, um encaminhamento, existe um fenômeno que de alguma maneira nos faz sempre, repare, retornar ao ponto de partida. É como se a vida fosse um ciclo sempre. Por exemplo, o espaço está expandindo, o universo, né? Está expandindo. E chama a atenção que a expansão do universo é progressiva, está aumentando. Há não muito tempo atrás se especulava que havia uma grande possibilidade que esse movimento de expansão adiante se retraísse. E talvez o universo, dentro da teoria, da possibilidade de ter iniciado num Big Bang, terminaria num Big Crush. Ele voltaria e implodiria. Isso não está totalmente descartado, apesar da ciência não saber uma resposta definitiva dentro dessa possibilidade. Veja, por exemplo, nós, seres humanos. Nós nascemos dependentes, ingênuos, simples, né? Desapegados, todos nós. Não tem uma criancinha que nasce apegada a qualquer outra coisa, a não ser a mãe, aos funcionamentos básicos, mas isso não pode ser considerado apego. Apego à teta. Mas aí depois a gente vai se distanciando dessa condição, né? Nós vamos envelhecendo ou vamos nos tornando jovens, depois mais velhos, tal. E você perceba, as prioridades mudam. Eu às vezes vejo algumas pessoas, alguns homens ou mulheres assim tão duros, tão blindados, tão tortos em relação a si mesmos, que eu fico pensando, poxa vida, de pensar que ele ou ela já foram um bebezinho querido, já foram uma criancinha querida. O que houve até que chegasse nesse ponto? Quantas distâncias, quantos caminhos, quantos afastamentos lhe trouxeram até aqui? Mas se a vida continuar, se as pessoas envelhecerem, vai chegar um tempo, sem dúvida alguma, em que retornará a dependência, retornará a fragilidade. A humildade nem sempre. Às vezes retorna. Quando não retorna é porque há naquela pessoa tanta blindagem, houve tanto distanciamento que foi difícil retornar. Mas a maioria retorna, os idosos, muito idosos, né? Não estou falando de idoso com 60, com 70 anos, estou falando de idoso mesmo. Vão se tornando seres simples, vão se tornando crianças de novo. Às vezes eu vejo isso acontecer, eu conheço alguns, né? Idosos, quase 90, 80 e tantos anos, que aos poucos vão recuperando até as brincadeiras de crianças. Aliás, repare, até as memórias daquele tempo distante vão retomando com mais intensidade. Então, um idoso com 80, 90 anos, ele vai dizer, eu quando tinha 5, quando tinha 10, parece que foi ontem, eu me lembro do pomar que tinha atrás da casa da minha avó. Isso vai ficando claro, vai voltando, repara nisso. Às vezes essas memórias que esse idoso compartilha, aparentemente tinham se dissipado na idade madura, mas na velhice retomaram. E que fenômeno é esse, né? Que traz tudo de volta ao estágio original. Uma das possibilidades em relação ao universo é que daqui a trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, as estrelas, incluindo o Sol, por exemplo, ele faz um movimento muito grande pelo calor de expansão e o núcleo, a gravidade, retração. Então, daqui a alguns milhões ou trilhões de anos, o Sol vai acabar, vai explodir. As estrelas também, as estrelas morrem. Então, existe uma corrente científica dizendo que daqui a alguns trilhões de anos, o universo vai apagar. Acabarão as estrelas, acabarão os planetas, tudo acabará e o universo ficará sem tempo e sem espaço, já que não há referência alguma. Voltará aquilo que talvez, claro que isso é uma especulação, claro que isso daqui é muito tempo, mas vamos seguir essa linha para encaixar aqui na nossa reflexão. Se isso acontecer, o universo retorne ao que originalmente foi. Porque se houve um início para o universo, e aí eu não estou necessariamente dizendo que foi o Big Bang, a gente não sabe, né? Ninguém sabe exatamente quando começou, apesar da especulação não, da ciência, mas isso não é absoluto. Eu acredito que os parâmetros que nós temos ainda são muito reduzidos, mas hoje se acredita que o universo tem 13,7 bilhões de anos. Mas o que havia há 15 bilhões de anos? Há 20 bilhões de anos, levando em consideração que o universo realmente tem essa idade. O que havia? Nada. Mas o que é nada? O que é não haver tempo? O que é não haver espaço? O que é não haver planetas? O que é não haver vida?
E admitindo uma situação como essa, onde nada havia, o que houve para que em nada havendo houvesse a primeira explosão, ou o primeiro sinal de vida, o primeiro sinal do tempo e do espaço? Isso não cabe na nossa mente. Isso inclui naquilo que eu costumo dizer, nós não temos ainda parâmetros para refletir em muitas coisas. De qualquer maneira, voltando aqui ao que eu estava dizendo, esse movimento de retorno às origens na ciência é chamado de entropia. Repare, por exemplo, você tem uma casa linda, bem cuidada, construída com muito dinheiro, maravilha, você mora aí nessa casa. Mas abandone essa casa. Daqui a pouco você vai ver que vai começar a aparecer mofo nas paredes, as sujeiras vão acumulando, daqui a pouco as paredes enfraquecem, a pintura descasca, daqui a pouco uma plantinha, um mato, algo penetra o concreto, e quando você vê, aquele lugar onde era a casa foi completamente tomado ou retomado pela natureza que estava lá. Se for na praia, daqui a pouco ela será encoberta de areia, né? E vai deixar de ser, porque o universo retoma para si. Tudo volta a ser como era. E como é com a gente? Ao longo do tempo, eu estou falando não do meu ou do teu tempo individualmente, mas do nosso tempo como raça, como seres humanos, nós fomos acumulando conhecimentos, nós fomos acumulando experiências, nós fomos desenvolvendo as nossas culturas, nós fomos aprofundando o nosso olhar, nós fomos estabelecendo os nossos sistemas econômicos, políticos, religiosos, nós fomos definindo maneiras de nos legislar, de nos controlar, de nos organizar, e nós criamos as nossas culturas, e cada um de nós, serizinhos que vivem em 2006 no planeta Terra, estão expostos e absolutamente entupidos dessa cultura, dessa camada de pensamentos, de leis, de ordens, de ideias e símbolos. E eu não estou falando isso em tom pejorativo, eu só estou admitindo um fenômeno humano. Nós somos bichinhos aculturados. Acontece que essa cultura é um movimento de ida, né? Originalmente não éramos assim. Como é que eram os primeiros seres humanos? Eu, obviamente, não estou me referindo ao rudimentar da sua linguagem e da sua tecnologia e dos seus sistemas. Felizmente nós avançamos muito nesse sentido, mas o que eu quero refletir aqui contigo é onde é que estava naqueles primeiros homens e mulheres a conexão diminuída em nós com a natureza, a conexão diminuída em nós com o próximo, com os animais, com a fauna, com a flora, com os céus. Antigamente os céus, as estrelas, o sol, né, o astro-rei, a lua, eram as ferramentas mais importantes de calendários, de navegação, de tudo, né? Até de colheita, de quando era hora de colher, de não colher. Claro, eu já estou indo um pouco mais adiante da nossa civilização. Mas como é que era no começo? Como é que era essencialmente? Como é que nós somos essencialmente? Nós somos descendentes daqueles que nem temos ideia exatamente de como eram. Como é que nós somos? Levando em consideração o fenômeno da entropia, eu posso considerar que em nós esse fenômeno individualmente também acontece. Porque eu acredito, e você que me acompanha sabe disso, eu já falei muitas vezes, isso não é novidade, que o macro reflete no micro. Portanto, se há um fenômeno de entropia nas leis universais, no universo, no mundo, na natureza, há também, e no corpo humano, né? Nós que viemos do nada, nós que somos... Eu vi um livro, na verdade eu pensei que era um filme, mas era um livro, do Carlos Heitor Coni, chamado Ventre. Eu leia recentemente, foi o primeiro romance do Coni. E o personagem, que é um cara que tem muitos problemas com pais, tal, ele foi um filho bastardo, tal. Ele chama o filho dele de tripa. Na verdade não é bem filho dele, mas filho da mulher que ele ama, tal, de tripa. Isso é só uma tripa, uma hora a tripa sai de você. Uma tripa. Bom, ele tem razão. Nós começamos como uma tripa. Depois nós viramos outras coisas que a gente nem sabe direito definir, seres humanos. Mas depois a gente morre. E aí a gente volta a ser... Ontem falamos sobre isso, né? O corpo se decompõe, aí vira ossos. Os ossos se decompõem e a gente vira pó. Retornamos
de onde viemos, entropia. Mas como esse fenômeno acontece dentro da gente? É sobre isso que eu quero falar nesse texto que eu vou ler agora, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. O texto não é exatamente no sentido direto do significado dessa entropia, mas não deixa de ser uma abordagem desse aspecto, porque ele responde um e-mail de alguém que de repente diz que perde o sentido das coisas. Vida, morte, amor, Deus, já não faz muito sentido para mim. Segundo essa pessoa que me escreve aqui. E eu sei que esse é um fenômeno, é um tipo de pensamento que toca, e muita gente que me acompanha. Eu mesmo, muitas vezes, no meu trabalho aqui, eu sinto que o encaminhamento, para quem me ouve, é esse de desconstrução. Mas o que é a desconstrução se não um retorno às origens? O que é retornar a essas origens? O que é, muitas vezes, abrir mão, questionar, se livrar, criticar os símbolos e as crenças e a cultura tão formatada, tão absoluta, tão dogmática na gente, que nos move e nos acultura, né, que nos prende às nossas próprias leis, que nos tenta definir, afinal de contas, quem somos nós, quem é o próximo, o que é o universo, o que é a vida, o que é morte, o que é Deus, o que não é Deus. Enfim, a gente tenta ter respostas para tudo isso, fruto dessa cultura. Mais um dia, num fenômeno psicológico, espiritual de entropia, a gente deixa isso, essas coisas se desconstroem, e aí então a gente retorna àquilo que era essencialmente a matriz dos seres humanos. Como lidar com isso? Como admitir esse contraste? Como olhar para esse renascimento, ao mesmo tempo que você se percebe no antifluxo da maioria? É dolorido, não é? É desconfortável, não é? Claro que é. Então eu peço que você me acompanhe esse texto que diz o seguinte, esse é o nome do texto, do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Quando tudo perde o sentido e caímos. Hoje eu recebi um e-mail de alguém que me dizia mais ou menos assim: eu conheci o seu trabalho, adorei, mas ele me fez ficar inquieta e hoje eu sinto que estou perdendo a fé. As coisas deixaram de fazer sentido. Para que a vida? A morte, o amor, Deus, já não faz mais sentido. Isso me deixa angustiada. A resposta que eu enviei para essa pessoa, eu compartilho aqui no livro e na rádio, né? Somos pequenos seres que criam e creem na própria cultura, que se apegam a ideias absolutas e precisam crer que tudo se desenha exatamente conforme pensamos. Por isso, nos escondemos. Precisamos de legitimação para aquilo que chamamos de fé, a ideia de que seja tudo rigorosamente coerente com o que aprendemos, as nossas leis de causa e efeito. Caso contrário, o nosso castelo desmoronará. Mas quem é que pode aceitar que não sabe todas as coisas? Como admitir que nem tudo se encaixa em um olhar ligeiramente atento, e um olhar ligeiramente atento desarrumará o nosso presépio? Perdemos a fé na proporção em que ela vai deixando de se enquadrar em nosso enquadramento, quando ela sai da caixa que seguramente criamos e se mostra maior, mistério, promotora de questionamentos que até então jamais teríamos coragem de cogitar. Não há limites para o conhecimento, seja na área que for. Nenhum cientista está perto do todo, nenhum filósofo, nenhum teólogo. Não há intelectualidade que se aproxime da verdade por uma simples razão. A verdade não cabe na mente. Tudo que podemos pensar é válido como apontamento. Nossa lógica nos leva por caminhos incríveis, até chegar o momento em que seremos obrigados a concluir que a partir de certas fronteiras é preciso abrir-se ao mistério que não cabe em minha racionalidade. O universo inteiro me aponta para isso. É assim quando eu olho o céu, quando eu penso no infinito, quando eu tento entender o que faz com que um corpo humano sonhe, componha músicas, encontre beleza, faça poesia, ame, sinta saudade. O que está além do nosso parco conhecimento biológico, das complexas conexões neurais, da mente coletiva, da consciência humana. O que nos torna tão ambivalentes, ansiosos pela eternidade, temerosos pela morte, vivendo em busca de um sinal que indique que não estamos sozinhos?
Nossas angústias produziram filosofias e religiões e seguimos confortavelmente por elas até dobrarmos a esquina e constatarmos que não há mais chão. Nessa hora, nós caímos. Não há onde segurar, se agarrar, sem ter o que fazer, nenhuma lógica que nos conforte enquanto a inevitável queda se impõe. Eu acho que é aí que você está. Na queda, não temos controle. Deixou de ser seguro, a perspectiva mudou, as coisas perderam o sentido. Você tenta abrir o paraquedas da mente, da sua cultura, das suas ideias, daquilo que você aprendeu, daquilo que você acredita. Mas isso deixou de funcionar. E as crenças? E os ensinamentos? E as regras? E a moral? E a fé? Agora você pode espernear, chorar, sofrer ou relaxar. Pode se debater inutilmente enquanto cai, ou então aproveitar a viagem. E é aí que tudo acontece. Sem referências, sem respostas fáceis, sem paraquedas, em queda livre, você descobre que toda a sua busca te colocou nesse lugar. Esse era o momento da tua vida. Tudo vira possibilidade, afinal, está fora de controle. E agora pode acontecer o quê? Sem controle, sem respostas absolutas, sem cartilhas que me garantam o que quer que seja, eu vejo. Enquanto tentava assimilar tudo que chamo de verdade, enquanto buscava respostas prontas, eu temia que uma brisa de consciência desfizesse aquilo que eu fingia crer. Agora eu vejo e só me resta admitir que as verdades absolutas, ou a verdade absoluta, se fragmenta em seres fragmentados, como nós. Percebo que jamais chegarei a respostas filosoficamente satisfatórias. Haverá conflitos eternos enquanto o meu medo me fizer tentar assimilar o inassimilável. Agora tudo vejo. Vejo Deus em gente que jamais imaginaria, santidade em pecadores, sacralidade em tudo o que se vincule à simplicidade, à abertura de viver. Já não preciso mais de símbolos. Não que eles estejam errados, é isso, mas não me satisfazem mais porque falam apenas a minha mente, a minha insegurança. Deus é em você e você em Deus. Todos são, tudo é. Não importa como chame, tanto faz se usa as referências bíblicas ou não. Nada pode te afastar do amor de Deus, não é assim? Pela simples razão de que nele habitam todos os mistérios, todos os vazios, todas as perguntas, todas as respostas. Deus é a queda. Deus é o vazio. Caímos nele. Nessa hora, tanto faz os códigos. Não importa se você chame de Deus, Deus, de universo, de vida, de energia, de ciência, não importa, de sabedoria, de Alá, ou não chame de nada. Simplesmente diga: eu não sei, eu não falo, eu não chamo, eu me recuso. Tanto faz, Deus é o vazio. Deus é o mistério que vive na gente. Então você me pergunta nesse e-mail: mas o que nos ensinam na igreja, no cristianismo, na Bíblia, e a vida após a morte, e o significado da história de Jesus, e aí tudo é mentira? Se você tentar capturar todos esses significados com a sua razão, com a sua cultura, com o seu pensamento, na sua mente, sim, crescerá se deixar que tudo o que sempre creu, seja lá a partir desses símbolos ou de outros, não importa, eu não estou falando somente de um tipo de crença, mas de muitos ou de todos. Se você deixar assimilar tudo isso de outra maneira, então, e permitir que isso se conecte à queda, essa sua queda, e se expanda, se aprofunde, te tome por completo, então você verá. Não tenha medo. Perder a fé não é errado. Duvidar faz parte. Nem sempre o caminho é tão previsível assim. Não somos bichinhos cheios de certezas e as certezas nos deixam arrogantes. As certezas nos fixam. As certezas nos convencem de que sabemos. E se sabemos, o outro não sabe. E se eu tenho a certeza de que é assim, quem pensa diferente de mim está errado. E eu me tornarei fundamentalista e eu me tornarei pequeno. Deixe de se culpar, muito menos torturar-se atrás de respostas. É a sua mente que está militando, seus pensamentos contra você. Aproveite a queda. Preste atenção na paisagem. Sinta o vento no rosto.
E então, mesmo que não perceba, mesmo que não imagine, você vai ver Deus. Deus em gente, Deus na vida, Deus em bichos, Deus em você. Esse é o encontro. Já fora da dimensão da intelectualidade, dos símbolos, das crenças, das cartilhas, nada mais faz sentido até que o nada seja tudo. Até que não seja mais queda, seja voo, seja liberdade, seja vida. Quando pensamos que Deus morreu, quando pensamos que nós morremos, quando tememos que nada mais seja verdade, então, mortos, estaremos abertos para a vida, para o entendimento que a verdade sempre esteve perto, que não há necessidade de medo. Agora o mistério se estabelece e finalmente me pacifico. Portanto, não tenha medo. Você está em Deus e sua queda existe nele. Isso é um privilégio. Logo, você voará. Mensagens que chegam pela manhã. webradiovagalume.com, de manhã ao vivo, reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Participe aqui do nosso encontro pelo rádio, interaja mandando sua mensagem pelo WhatsApp 5192461960. Quero saber onde é que você está, o que você está pensando, o que você está fazendo. Mande a sua mensagem, ou seu áudio, ou seu texto, tá? O que for melhor para você. 5192461960. O nosso e-mail é contato@webradiovagalume.com. Quero mandar um beijo para todo mundo que está no chat da rádio, na nossa página aqui. Você pode se conectar com as pessoas que estão conversando. Tem muita gente querida, eu estou online com o povo ali também. E na medida em que nós fomos conversando e os assuntos forem surgindo, eu vou tentar capturar uma coisa ou outra para a gente compartilhar aqui no nosso encontro. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Eu vou começar aqui com o nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. O e-mail da nossa querida Ilara, que escreve dizendo o seguinte: Flávio, bom dia. Bom dia ao Antônio também, o Antônio do Mundo Incrível. Eu estava ouvindo o Antônio falando hoje sobre a nossa relação com o dinheiro e a vontade em chegar naquele lugar. Eu venho passando por isso há mais de um ano e realmente tenho aprendido a viver com menos. E ela coloca entre aspas aqui, viver mais com menos, sem que eu necessite fazer um voto de pobreza. Mas também cada vez mais eu sinto a necessidade de me distanciar da necessidade de alcançá-lo ou buscá-lo como remuneração. Cada vez mais me sinto livre para fazer minhas escolhas e percebo que posso direcionar minha vida a novos rumos a qualquer momento. Bom dia, é maravilhoso estar aqui. E Lara, um grande beijo, muito obrigado, tudo de bom para você. Eu estava ouvindo também o Antônio falar sobre a relação com o dinheiro, né? E eu acho que é muito legal a gente refletir sobre isso. Eu acho que o Antônio foi na perspectiva correta de mostrar o dinheiro não como algo negativo, e nem como algo positivo. Na realidade, é como tudo na vida. Somos nós que projetamos naquilo um significado. Tem gente que projeta no dinheiro um significado absolutamente devastador, cruel, se escraviza, né? Outros não. Pessoalmente, eu sinto que dentro dessa cultura capitalista, no sentido do consumo, na realidade, mais que capitalista, é consumista, né? Nós vivemos. Eu sinto que uma das maneiras mais eficazes de não me contaminar por isso é não criar necessidades artificiais à minha volta. Toda a tecnologia, tudo que eu posso agregar, tudo que eu posso comprar é bom e faz bem, é prazeroso, é confortável. Agora, tudo tem um preço também, né? Esse limite, esse preço, isso é definido por cada um. O que é bom para você talvez não seja para mim. O que é suficiente para mim talvez não seja para você. Portanto, eu não acredito numa tabela, né, numa visão única que defina o que é o ideal para as pessoas. Isso são as pessoas que devem fazer. Agora, na minha opinião, o ponto é quando eu sinto que a minha necessidade de ter mais do que aquilo que já me traz conforto, já me traz segurança, me escraviza. Então eu não tenho mais sonhos, aquilo que eu tenho de habilidades naturais para fazer, já não faço, ou sequer cogito, porque isso não me dá dinheiro. Quando a minha mente começa a se escravizar por uma regra, por uma regulação pautada pelo mercado, pelo dinheiro, então eu sinto que nós temos um problema.
né? Você repare, pensamentos que, pelo menos na teoria, deveriam ser um contraponto em relação à nossa tendência de consumo, como, por exemplo, pensamentos ligados à espiritualidade, à religião. Eu percebo que cada vez mais se contamina por essa pressa em ganhar e por esse objetivo em faturar, né? Religiões, por exemplo, se tornaram empresas, pessoas desinteressadas falando mensagens de paz, mensagens de amor, enfim, tornaram isso negócios, cada vez mais, né? Então eu sinceramente vejo com bastante inquietude essa história, tanto que eu faço questão de não me manter nesse circuito, nesse mercado, não por uma questão moral, mas pela consciência de que isso, sem dúvida alguma, mexeria com a liberdade que eu considero fundamental para ser quem sou e para falar o que eu falo. Eu preciso dessa condição, é uma condição, liberdade, né? Se eu abro mão dela em troca, seja lá do que for, não é só do dinheiro não, eu relativizo o que eu faço e a partir daí já não faz sentido fazer. Então, que cada um encontre a sua medida e que repense até que ponto eu troco minha liberdade pelo dinheiro e por quê, né? O que eu tenho é suficiente? Para que eu preciso de mais? São balanços que a gente deve fazer constantemente. As respostas vão se atualizando conforme nós vamos caminhando. Um beijo para você, Ilara, tudo de bom. Carmen Moreno manda uma mensagem aqui de Salvador, Bahia, no nosso e-mail também, e diz o seguinte: que delícia escutar você, Flávio, ouvir esse texto sobre a vida, deixar o vento levar e logo em seguida entrar nessa música, suave sensação de que o mundo é perfeito. Cabe a nós identificar e selecionar o que vale a pena absorver. Beijos. Carmen, muito obrigado, beijo para você. Carmen nos ouve em Salvador, na Bahia, e nos mandou esse e-mail. Na Bahia também, quem está nos ouvindo é a Leia, só que ela está nos ouvindo em Eunápolis. E ela acabou de escrever dizendo o seguinte: estou trabalhando, mas ligadinha no programa. Por isso passei para dar um alô a você e todos os vagalumes. Grande beijo e gratidão sempre. Eu que agradeço, Leia. Bom trabalho para você, que bom saber que você pode trabalhar e nos ouvir, né? Tomara que não seja proibido aí de ouvir. Eu sei que tem gente que ouve assim com um fonezinho meio escondido, meio escondida, mas enfim. É bom saber que tem reprises também, né? Quem não pode ouvir inteiro no trabalho, tá dividindo a atenção com as funções aí do trabalho, pode ouvir na reprise 3 da tarde, 8 da noite ou 3 da manhã. Um grande beijo, tá bom? Uma mensagem que chega de São Paulo, Caçapava, no nosso WhatsApp 519246960, e tem a ver com essa história do dinheiro e tal. É de um amigo aqui, eu não vou dizer o nome dele, mas ele diz o seguinte: bom dia, meu amigo, o Natal está chegando, a minha prima convidou minha família para passarmos lá. Porém eu não sei se eu devo ir, pois eles têm uma realidade diferente da minha. A casa é quase uma mansão, piscina, 2 SUV na garagem, quartos de crianças só para brincar, quartos para dormir, etc. Enfim, eu fico pensando nas crianças brincando, se divertindo, mas também na sensação de nos sentirmos menos. Eu e minha esposa ficamos pensando, preocupados se a minha filha não vai sentir o mesmo. E eu acho que sim. Eu não quero ensinar esses valores para ela de presentes caros no Natal. Esse não é e nunca foi o sentido do Natal. Será que estou sendo egoísta ou certo? É o nosso querido amigo de Caçapava. Meu amigo, eu acho que você está sendo orgulhoso. Não acho que a questão é egoísmo e também não acho que está certo. Aliás, quem sou eu para dizer se está certo ou está errado? Né? Na realidade, a minha opinião em relação a essa história é que, ao invés de priorizar, de valorizar o convívio com a sua prima, que chamou você para estarem juntos no Natal, e você mesmo disse, o Natal não é isso. No Natal, a Páscoa, o aniversário, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias. Nenhum dia é só isso. O que vale mais em cada dia? O que vale mais em cada dia é a presença, são as pessoas, são as experiências cotidianas, é o convívio, né? Se você deixa que a situação favorável financeiramente da sua prima seja um descompasso entre vocês, na realidade você não está priorizando a relação humana. Você está priorizando o seu orgulho de inferioridade, como você disse. Eu e minha esposa nos sentiremos inferiores. Isso quer dizer que se você estivesse na posição dela, vocês se sentiriam superiores. E não se trata de superioridade ou de inferioridade. O dinheiro ajuda, o dinheiro está lá, ela está lá na casa dela, tudo bem.
Se fosse o contrário, se ela estivesse numa casa muito pobre, uma favelinha, alguma coisa do tipo, então vocês iriam e se sentiriam superiores, porque agora já não há mais o sentimento de inferioridade? Portanto, meu querido amigo, olhe para si mesmo, converse com a sua esposa, porque na realidade talvez essa seja uma oportunidade para vocês confrontarem isso que está se expressando como humildade, mas que na realidade me parece mais orgulho do que humildade. A sua filha não vai ser colonizada mentalmente por conta de uma situação favorável que ela eventualmente experimentará passando o Natal na casa da sua prima. Muito mais do que isso, vale o exemplo que vocês são, até porque no mundo nós vivemos entre contrastes. Nós vamos a lugares chiques e bonitos, nós cruzamos com carros importados nas ruas, cruzamos com pobrezas também. Esse tipo de contraste é inevitável. E ainda que vocês não vão à casa da sua prima para poupar a sua filha, e eu acho que isso é uma desculpa que vocês estão dando para vocês, a sua filha será exposta a outros contrastes na vida. Então, meu querido, resolva isso em vocês. Vá à casa da sua prima e vá aproveitar a sua prima. E vá aproveitar a família. Vá aproveitar a reunião de vocês. Se ela é rica, se ela é pobre, quantos carros ela tem, se tem piscina, se tem quarto. Bom, meu querido, quem está valorizando isso é você. Portanto, desapegue-se desse valor e vá em paz. E aí não há o que temer. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Tudo de bom, obrigado pela sua mensagem, fique bem. Aqui no nosso 5192461960, você pode mandar o seu áudio também, chegou um pra gente compartilhar agora, vamos lá. Olá, bom dia Flávio, bom dia Vagalumes. Estou muito feliz de ter essa companhia todos os dias pela manhã, sabe, um abração a todos. E eu queria trazer uma questão que me veio agora enquanto ouvia a rádio, sobre a questão de ter alguém, né? Eu consigo ver hoje um grande número de pessoas que carregam dentro de si uma similaridade muito grande, e uma delas, eu acho que a maior delas, é a questão de se inquietar diante do mundo e de ter uma consciência que caminha no contrafluxo. Isso eu acho muito interessante. Agora, eu pergunto, na escolha de alguém, na escolha de um parceiro ou uma parceira, o ideal não seria que nós buscássemos também uma pessoa que tivesse essas características, que tivesse essa consciência? E quem hoje tem uma pessoa que não tem essa consciência e nem quer ter, e algumas até que acham que é uma bobagem tudo isso. Como fazer, como lidar com essa diferença que de certa forma nos afasta uma da outra, que nos coloca em outra visão, em outro sentido, oposto muitas vezes a daquela pessoa que está com a gente. Como fazer nessa questão, Flávio? Queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Um abração, tchau, tchau, beijo no coração. Muito obrigado, esse é o Ney, o nosso amigo que nos manda a mensagem aqui do WhatsApp. Ney, pensa comigo aqui. Quando você fala sobre pessoas que têm a mesma consciência, tal, o que te vem em mente? O que você considera ser consciências paralelas, semelhantes, vinculadas, né? Por exemplo, nós que estamos aqui conversando agora aqui na rádio, provavelmente temos alguns pontos em comum. Não pensamos, todos nós, obviamente, de maneira idêntica. Felizmente, seria muito chato o mundo se todo mundo pensasse igual. Mas apesar das nossas diferenças e contrastes, há pontos em comum naquilo que nós pensamos. Eu não sei se o que nos une é a rádio aqui, né? O que nos une é esse trabalho. Eu não sei se você já prestou atenção e já teve na vida experiências com pessoas que não tinham aparentemente nada em comum contigo. Que tinham pensamentos até antagônicos ao teu. E quando você se aproxima, vence aquela camada de preconceito, de mais do que preconceito, de defesa. Porque quando a gente vê algo muito diferente da gente, geralmente a gente se defende, se esconde ou ataca, né? Você foi perceber que apesar do discurso diferente do teu, o que havia ali era outro ser humano, muito semelhante em você.
talvez a partir de outros códigos, de outra linguagem, criou um jeito de escrever, de enxergar, de lidar com a vida, que num primeiro momento lhe gerou a impressão de contraste. Mas com o tempo você foi percebendo que não era exatamente assim. Isso especialmente, por exemplo, nas relações que não são muito passíveis de escolha. Pai, mãe, filhos, né? Você não escolhe quem serão seus pais. E às vezes os seus pais têm visões diferentes da sua, não é? Quando seus pais têm visões muito diferentes da sua e você tenta lidar com isso com sabedoria, você não se afastará deles. Você vai dizer, poxa, minha mãe, ela tem limites aqui, o meu pai tem limites lá, eles enxergam assim o assado, mas isso não diminui o amor. Porque o que vincula vocês não é o pensamento de vocês. O que vincula vocês é o amor. E é isso que lhes torna semelhantes. Pensamentos podem ser semelhantes, podem ser diferentes, mas são apenas pensamentos. Então, a partir disso que eu estou descrevendo para você, pessoalmente, eu acho perigoso essa história de só me relacionarei com quem pensa igual a mim, ou quem pensa de maneira semelhante a mim. No mundo do ideal, né, você começou falando do ideal, no mundo ideal eu concordo contigo, né? Mas não só nesse aspecto. No mundo ideal, eu gostaria que todo mundo se relacionasse comigo, pensasse como eu, porque isso me geraria menos desconforto. No mundo ideal, eu preferiria que eu jamais tivesse nenhum tipo de problemas financeiros, dinheiro, porque isso também me geraria conforto. No mundo ideal, nós estamos buscando conforto, sempre. No entanto, no mundo real, nós lidamos com desconfortos, muitas vezes, não para que a gente fique na tal zona de conforto, mas para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. Obviamente que eu não vou buscar relações contrastantes somente para eu me desenvolver. Existem várias maneiras de se desenvolver, obviamente. E é claro que quando a gente está iniciando uma relação com alguém, e pelo que me parece na sua descrição, você está falando de relações amorosas, né? São pontos semelhantes que vão te vincular àquela pessoa. Agora, eu não acho que deve ser uma condição sine qua non, deve ser um objetivo imutável, que você não deve abrir mão, que a pessoa deve pensar igual a você, porque senão a gente vai começar a formar guetos, e isso não gera em você, de maneira nenhuma, a garantia, em você não, em vocês, a garantia de que essa relação será estável e perfeita. Porque assim como pessoas aparentemente diferentes, quando se aproximam, encontram muitas semelhanças, pessoas aparentemente semelhantes, quando se aproximam, podem encontrar muitas diferenças também. Portanto, essa questão de semelhança ou diferença, de simetria ou assimetria, isso também é muito relativo. É no convívio, é com o tempo e é especialmente na proporção em que você agora como casal, vocês como casal, no caminho vão projetando nas experiências em comum significados que sirvam aos dois ainda que parta de olhares diferentes. Então não dá para, na minha opinião, eu acho um equívoco essa tentativa de só me relacionarei com quem tem a mesma consciência que eu. Até porque consciência eu não mensuro, não tenho como mensurar. Tem gente que às vezes tem uma linguagem mais pobre, uma cultura menor, uma intelectualidade menor e, no entanto, expressa o seu nível de consciência de uma maneira muito mais profunda na proporção que se relaciona com a vida em amor, em abertura, em entrega, em doação. E eu acho que isso vale muito mais. Portanto, os critérios, meu querido, são muito frágeis, incertos, insípidos, para eu me basear neles e dizer só me relaciono com quem tem consciência igual a mim. Porque dentro desses parâmetros, dessa configuração mais perceptível, o que definirá? Bom, se ela ouve a Web Rádio Vagalume, se ela lê o livro do Flávio, ou se ela lê o livro de um autor que eu gosto, ou então ela tem a mesma consciência que eu. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Portanto, abra-se mais nesse sentido e tente enxergar a consciência como um movimento mais amplo, não necessariamente como uma linguagem. Então é possível que você se aproxime de pessoas e se encante e se dê muito bem com pessoas que aparentemente não têm esse tal nível de consciência e, no entanto, são lindas na sua expressão, às vezes até contraditória, de consciência. Tá bom, meu amigo? Blind Melon aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu estava falando agora de pessoas que ouvem a rádio escondidinhos no trabalho. A Nina escreveu no chat, eu sou uma delas. Às vezes eu ouço a rádio escondidinha.
Então fala baixo aqui para você que está me ouvindo escondidinho no trabalho, para o chefe não ver e não dar bronca a você. Muito obrigado por estar ouvindo. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Deixa eu responder aqui uma mensagem que chega pelo nosso WhatsApp 5192461960 da Cristina. A Cristina é uma vagalumezinha que começou a participar há pouco tempo. Ela disse, olha, eu sou uma das quietinhas, já, apesar de ouvir alguns meses, enfim. E aí ela traz uma questão dela aqui que eu acho bastante interessante e que pode ser muito útil para muita gente. A Cristina diz assim, eu tenho um filho adolescente com 13 anos e uma criança com 7. E fico angustiada, pois como passar uma visão de espiritualidade sobre a vida. Pois para ser quem sou hoje, eu passei por muitas caixas, catolicismo, espiritismo, física quântica e etc. Hoje eu penso como pensar por conta de todo esse processo. Sinto necessidade de passar espiritualidade para eles, mas não me sentiria hipócrita, obrigando os meus filhos a trilharem o caminho que eu trilhei. Mas também sei que cabe a nós a responsabilidade de pais de passar a espiritualidade para os nossos filhos. Como fazer isso fora de uma doutrina? Será que fora de um alicerce religioso, eu vou conseguir fazer os seres humanos com alicerce espiritual? Como é que você faz com seu filho, já que na idade da adolescência eles se acham donos da verdade e duvidam de tudo? Obrigado e bom dia, Cristina. Cristina, bom dia. O meu filho tem a idade do teu, tem 13 anos também, e eu não consigo me imaginar incutindo uma doutrina religiosa na cabeça dele. Vamos começar lá atrás. Primeiro você se refere a caixas, né? Aí você fala, eu passei por várias caixas, catolicismo, espiritismo e física quântica. Catolicismo e espiritismo são religiões. A física quântica não é uma religião. Aliás, é engraçado fazendo um parênteses aqui, eu às vezes vejo algumas pessoas fazendo comentários assim, eu pratico a física quântica. É impressionante a capacidade do ser humano de transformar as coisas em credo, em religião, né? Pessoas em religião, ideias em religião, ideologias em religião, filosofias em religião. Jesus, por exemplo, não criou religião nenhuma, mas o homem criou. E lá, um pouco mais adiante começou o catolicismo, depois o protestantismo e tal. Buda não criou nenhuma religião, depois inventaram o budismo, e assim vai, né? O próprio Allan Kardec, Allan Kardec era um pesquisador, né? O espiritismo tal veio depois, como uma religião derivada do pensamento desse pensador, o Allan Kardec. Então a tendência humana é sempre essa, e a física quântica está longe de ser uma religião. Os físicos que estudam a física quântica se arrepiam, para dizer o mínimo, quando ouvem alguém dizer eu pratico, eu creio na física quântica, enfim. Mas é só um parênteses, né? Para ilustrar como nós transformamos as caixas em espiritualidade. A física quântica, ou a religião, como você cita, o catolicismo, o espiritismo e as outras, podem, minha querida, ser frestas. Não importa qual a religião, e não importa qual a ciência, não importa se é arte, não importa se é filosofia, não importa se é intelectualidade, tudo nos traz apontamentos. É por isso que a gente transforma, dependendo de onde estamos, um pensamento intelectual em religião, um pensamento científico em religião, um pensamento livre e selvagem em religião. O que eu chamo de religião? A sistematização de um pensamento que naturalmente é livre, vinculando esse pensamento a comportamentos, muitas vezes a moral, outras vezes a rituais e a dogmas. Dogmas são aquelas crenças imutáveis. Esse é um alicerce daquilo que eu penso, e isso aqui não se movimenta, isso é fixo. Eu comecei o programa de hoje falando sobre a entropia presente em todas as dimensões humanas e universais. Portanto, eu não acredito em pilares irremovíveis, mesmo aqueles de pensamento que nós consideramos mais vinculados à nossa percepção moral e ética da vida. Tudo isso, mesmo que mais lentamente, mesmo que vinculado a tantos outros parâmetros, também está em movimento. Portanto, aquilo que você chama de religião, de doutrina, tal, é só um jeito de sistematizar o que é insistematizável, o que é selvagem, o que não cabe nas caixas. Na minha opinião, espiritualidade não se vincula a doutrinas, nem religião. Espiritualidade é livre. É como dizer assim,
Eu tenho dois filhos, né, como você disse, um de 3 e um de 7, e eu gostaria muito que meus filhos soubessem o que é um pássaro. Mas como é que eu posso mostrar a eles, e como é que eles podem crescer sabendo que é um pássaro, se eu não capturar o pássaro e deixar o pássaro na jaula aqui para eles olharem? Bom, eles saberão o que é um pássaro na jaula, mas eles não saberão o que é um pássaro em voo. Pessoalmente, eu acho o pássaro em voo muito mais instigante, muito mais bonito, muito mais rico para o meu próprio desenvolvimento de observador. Então, meu querido, o que eu quero dizer com isso? Como é que você pode passar para os seus filhos valores espirituais? Primeiro, o que são valores espirituais? Valores espirituais, na minha opinião, não são necessariamente o que você pensa ou o que você acredita que vai acontecer com você depois que você morrer. Valores espirituais não necessariamente são valores vinculados a um tipo específico de ética ou de moral. Valores espirituais também não acho que sejam valores ligados a determinados rituais ou a respeito a hierarquias sacerdotais, por exemplo. Eu penso que você deve pensar da mesma maneira. Então, o que nos resta diante disso? Valores espirituais são valores humanos, Cristina. Eu não posso ser espiritual se antes eu não sou humano. O ser humano é espiritual. Porque quando em nós não habita o nosso espírito, o que resta do ser humano é enterrado, é decomposto e termina. O que nós nos relacionamos aqui é espiritualidade, porque é isso que nos habita. Esta coisa, esse ser que não sabemos direito o que é, que vive num corpo que envelhece e um dia morre. Portanto, valores espirituais são valores humanos. E o que são os valores humanos? Valores de respeito, valores de amor, valores de entrega, valores de doação para a vida, doar-se para a vida. Não estou falando de dar dinheiro, mas se doar para a vida. Valores ligados à gratidão, valores ligados a perdão, a perdoar, seja o cara que te ofendeu no trânsito e te xingou, ou um parente ou uma pessoa próxima a você que você guarda rancor e amargura. É não deixar que isso se estratifique em você e que de alguma maneira intermedie a sua relação com seus filhos. É ser um ser humano livre, é ser um ser humano aberto que permite o pensamento livre e que não tem medo do pensamento livre, porque não está presa a dogma alguma, porque sabe que mesmo como eu estava dizendo para o nosso amigo Ney, os pensamentos contrastantes, aparentemente, estão apontando para o mesmo lugar, estão saciando pela mesma coisa, estão ansiando pelo mesmo céu. É perceber que na poesia, é perceber que na música, é perceber que no abraço, é perceber que no pôr do sol, é perceber que na natureza ou no gatinho mais humilde que roça na sua perna, a vocalização de Deus. É perceber que a voz de Deus, se a gente quiser usar assim, não se diminui, não se prende a nenhum tipo de templo ou discurso ou ideologia ou teologia ou qualquer coisa do tipo, porque é selvagem. Então, minha querida, a gente vive no templo terra, no templo que somos, no Deus que nos habita. E aí todo movimento, toda escolha, tudo aquilo que nós vamos fazer, incluindo a educação dos nossos filhos, será um reflexo disso e mostrará para eles ou pelo menos lhes inspirará a lidar com o mundo, a lidar com as pessoas, a lidar com a vida de um jeito muito mais aberto, de um jeito muito mais livre, como originalmente eles tiveram. Eu imagino, eu não sei como é que funcionou contigo, mas eu, por exemplo, meus valores de espiritualidade se transformaram muito quando meu filho nasceu, porque quando ele era muito pequenininho, meses, ingênuo, criancinha, eu cresci demais, porque ali havia na minha casa um anjo me ensinando. E não era eu que tinha que ensiná-lo, olha, vamos aqui sentar, vamos ler para você esse livro, vou ensinar a você as doutrinas. Não, isso é a vida, isso é no caminho, isso é sendo humana, isso é projetando nas suas atitudes, no seu olhar, nos seus valores, nos seus contatos, nas suas prioridades, enfim, nos seus sonhos, nos seus pensamentos e até na sua irritação, até no seu mau humor, até no seu desgaste diário, porque nós todos somos humanos, o imperativo do amor que se processa e que se projeta em humanos. Se eu fizer isso, os meus filhos se transformarão em seres espirituais. Se eu projetar isso na minha religião, a minha religião pode se espiritualizar. Se eu projetar isso na minha fé, ela também pode, mas não é o contrário. Não é a minha religião que me espiritualizará, não é a minha fé que me espiritualizará. Sou eu
que espiritualizarei onde quer que eu esteja, seja a minha religião, seja a minha casa, seja a criação dos meus filhos. Portanto, despreocupe-se em relação a isso. No fundo, o que te alimenta esse pensamento ainda é um certo complexo de culpa, né? Porque eu não estou ensinando a eles a religião, porque no fundo a gente ainda alimenta a sensação de que a espiritualidade é objeto da religião, objeto de algum tipo de teoria que diga esta teoria é uma teoria espiritual, este pensamento é um pensamento espiritual, quando na realidade o máximo que esses pensamentos e essas teorias podem fazer é abrirem frestas para que você enxergue e veja o sol. A fresta não é o sol, a fresta não gera o sol, a fresta é só uma fresta, seja ela qual for. Portanto, não se preocupe com a fresta, só abra a janela. Tudo que a fresta ou a janela podem fazer é sair da frente, para que então o sol, que é natural, que está presente, que se comunica de maneira selvagem e imparcial, ilumine a relação de vocês pautada pelo amor que é humano, de mãe, de filhos e que está presente e que, sobretudo, é espiritual. Tá bom, Cristina? Tomara que eu tenha ajudado e que você fique tranquila em relação a isso. Não se preocupe, porque esse tipo de preocupação é só culpa. Seja humana, seja mãe, seja natural, e então eles terão valores espirituais neles, mesmo que não rotulem esses valores de cristianismo, de catolicismo, de agnosticismo, de budismo, de sei lá o que. Não precisa, tá? Um beijo para você. Bom dia, Flávio, ouvindo e amando. Eu tenho 2 filhos, um 17 e outro 6 anos. Hoje, depois de passar por diversas caixas, observo e aprendo muito com os meus filhos. Doutrinar, ou melhor, encaixar nossos filhos hoje não procede. Eles já vêm com valores espirituais, precisam ser amados, conduzidos e que possam também nos conduzir. Essa gurizada chegou com uma carga de valores e conhecimento que podem e devem ser ouvidos. Gosto muito de uma frase que diz assim, que o amor seja a pergunta e a resposta é a nossa vagalumezinha que manda mensagem aqui, a Sheila, pelo nosso WhatsApp. Obrigado, Sheila. E é isso, você acabou de dizer o que eu tinha dito para nossa amiga sobre as crianças nos ensinarem muito mais. O problema é que nós é que deformamos as crianças. Né? Se as crianças se mantivessem no seu espírito criativo, genuíno, aberto, ingênuo, puro, sem a necessidade de rótulos, elas viveriam numa dimensão de espiritualidade que depois vai se perdendo na medida em que vamos substituindo essa ingenuidade pela nossa, abre aspas aqui, sagacidade, que transforma valores espirituais em valores materiais, né? E então vamos nos perdendo até retornar ao ponto de chegada. E aí a chamada entropia existencial. Caso você não tenha ouvido o início do programa, eu falei muito sobre isso, foi o texto que eu li logo no começo do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Um beijo para você, fique bem, obrigado pela sua mensagem. Bom dia, vagalumes, bom dia, Flávio Siqueira. Se todos vivessem sua própria ideologia, vivessem o que eles estão pensando individualmente, o mundo não viveria um caos, assim, sem ter uma base, sem ter um alvo. Eu acho que o mundo viveria um caos, né? Porque eu penso de uma maneira, você de outra, outras pessoas de outra, e se cada um vivesse assim, com sua própria ideologia, no meu entender, eu acho que tornaria um caos, não? Meu amigo Magno Freire, do Rio de Janeiro. Magno, então me responde o seguinte: diante desse caos que você vislumbra, a partir do momento que as pessoas forem livres, né, para ser o que são, diante desse caos, qual é a solução? Responda, pense comigo, qual é a solução? Então é o seguinte, as pessoas não podem ser livres, não podem pensar como pensam, porque o mundo seria um caos. Então vamos estabelecer uma ordem, um pensamento que referencie todas as atitudes, e a partir dessa referência as pessoas, enfim, serão, eu não quero usar a palavra adestradas, acalmadas, serão melhoradas. Tudo bem, nós fazemos isso, né? Existem muitos absolutos, muitas referências que de alguma maneira direcionam os nossos pensamentos. Por exemplo, as leis. O que seria uma sociedade sem leis? Eu não gostaria de morar num estado, numa cidade ou num país onde não houvesse leis. Infelizmente, porque eu acho que a maioria das pessoas descumpriria as leis.
As religiões também podem servir como âncora nesse sentido. Eu acho que foi você até, não lembro se foi você, mas alguém mandou recentemente uma mensagem falando sobre isso. Não foi você, foi outro vagalumezinho, que falava assim: mas o que seria o mundo sem as religiões? Isso tudo viveria uma barbárie, como você acabou de dizer. Esse é um pensamento muito comum. E aí o que eu penso diante disso, meu querido, é o seguinte. Primeiro, nós aqui nas nossas relações humanas precisamos do intermédio das leis e das referências éticas, morais e religiosas, até em muitos momentos, para estabelecer parâmetros de relacionamentos. Nós vemos, por exemplo, pessoas que frequentam determinadas religiões dizendo assim: eu era um ser horripilante, eu batia na minha mulher, eu matava, enfim. Mas depois que eu passei a frequentar essa religião, a minha vida mudou e deixei de fazer isso. Esse é um pequeno avanço, um pequeno movimento que eu não considero um movimento de consciência necessariamente. Pode até ser que seja, mas não necessariamente. Porque existem várias referências, vários parâmetros que me fazem, por exemplo, seguir regras e cumprir leis, né? E esse que você está dizendo aqui, as pessoas não podem ser livres para pensar, é um parâmetro construído a partir do medo. Porque se as pessoas forem livres, o mundo viverá um caos. Você parte da consciência, você parte da ideia de que livres as pessoas se destruiriam, se matariam, tal. E talvez você tenha até razão. Eu sou um cara que, olhando o mundo de maneira histórica, tenho pouquíssimas esperanças em relação àquilo que as pessoas chamam de nova era, onde todos viverão conscientemente a paz e o amor. Eu não acredito muito nisso, porque sinceramente eu acho que o ser humano carrega essa ambivalência que muitas vezes se projeta nas nossas relações. Eu concordo contigo. No entanto, meu amigo, não é por isso que eu, pessoalmente, e nem o meu filho, e nem aqui na rádio, pessoas que vêm para cá com boa vontade para me ouvir, que de alguma maneira eu vou promover esse pensamento mínimo. Esse é um pensamento mínimo, quase instintivo. Vamos seguir as barreiras, a culpa do medo, da imposição, do castigo. Então as leis nos oferecem as prisões, então as religiões nos oferecem o inferno, ou outras nos oferecem o karma, ou a reencarnação infeliz. No fim das contas, tudo é medo. Então, por medo, vamos nos melhorar. Porque eu acho que o medo não nos melhora. Eu acho que o medo só cria barreiras, o medo só nos limita, não nos melhora. Ainda que eu não tenha muita esperança no ser humano, e ainda que eu pense que o ser humano é casa de contrastes, eu sei que nele habita sombras, mas eu sei que nele habita luz também. E eu acho que um dos diferenciais do ser humano em relação aos outros animais é que nós temos a capacidade deliberativa de agir, de pensar e de constituir em nós qual medida queremos, ou as sombras ou a luz que nos habita. Diante disso, eu prefiro agir por consciência. E eu não vejo outra maneira de agir por consciência se não for em liberdade. Paradoxo. Porque à medida em que a liberdade se projeta nas minhas escolhas, eu corro o risco de descambar para a barbárie que você há pouco disse. No entanto, se não for por esse caminho, se for somente pelo medo, jamais me desenvolverei. E se eu não me desenvolver, meu querido Magno, a minha vida não tem sentido, pelo menos para mim. Porque eu não vejo sentido em ser minhoquinha que anda na superfície desse planeta que boia no nada, que nós não sabemos direito o que é, de onde veio, para onde vão, que vive tão pouco tempo somente para nascer, para estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se aposentar, para se reproduzir, para morrer. Deve haver algo mais, e se há algo mais, na minha opinião, isso se vincula a crescimento, a aprendizado, a desenvolvimento, até porque eu me perpetuo, ainda que o meu corpo não esteja, na proporção em que minhas relações, de alguma maneira, refletem aquilo que estou me tornando. Portanto, eu não consigo conceber evolução sem consciência, e não consigo conceber consciência sem liberdade. Por isso eu disse paradoxo. Para os nossos sistemas e para a nossa sociedade, isso não está em pauta. Nós não vivemos na sociedade do desenvolvimento, pelo menos não no desenvolvimento existencial e humano. Nós vivemos na sociedade do controle. Nós vivemos na sociedade do consumo. E dentro dos parâmetros estabelecidos pela visão de controle e de consumo, eu preciso controlar. E no controle, diferente da consciência, não há liberdade. Então eu vou alimentar cada vez mais as pessoas com esse pensamento. Pessoas não podem ser livres.
Pessoas não podem agir em liberdade, em consciência, porque senão cairemos na barbárie. E como exemplo, eu aponto para a nossa sociedade, como aquela que eu disse no início desse papo contigo aqui. Eu não gostaria de viver numa sociedade sem leis, porque é nessa sociedade que nós vivemos, onde a consciência não é imperativo, as pessoas se matam, as pessoas se traem, as pessoas se roubam, as pessoas fazem mal umas às outras. Portanto, nessa sociedade é imperativo que haja a regulação, e as leis e as religiões em muitos momentos fazem isso. Agora, eu não posso projetar esse entendimento a uma condição mais ampla, a uma condição existencial, dizendo, então, já que é assim, o ser humano sempre deverá viver dessa maneira, porque a consciência jamais pode ser desenvolvida. Então nós voltamos para aquele que foi lá na igreja e disse, eu batia na minha mulher e eu não bato mais, porque senão eu vou para o inferno. Então ele vai desarticulando, desabilitando nele essa pulsão de bater na mulher. Mas talvez essa pulsão se projete em outra direção. Não foi consciência, não dissolveu aquilo está lá, de um jeito ou de outro. E o medo e a prisão, na repetição da cartilha religiosa, não promoverá nele a consciência de revisar quem é, de enxergar os seus contrastes, inclusive aquilo que eu chamo de mal, inclusive aquilo que eu não gosto, inclusive aquilo que eu gosto e que eu chamo de bem, e entender que eu sou composto disso também. E agir a partir de agora e projetar as minhas escolhas a partir dessa percepção. E não porque a lei diz, ou você é um cara que cumpre as leis porque você vai ser punido, só por isso. Você é um cara que não mata porque senão você vai roubar, vai ser preso ou vai para o inferno. Se você amanhã descobre que nem vai para o inferno e nem vai ser preso, você passa a matar, então não é consciência. Então você não é um ser consciente. Você ainda é um ser instintivo, regido por medo, por princípios fixos que tentam adulterar a sua consciência, que não deixam, adulterar não é a palavra, mas me fugiu agora a palavra, mas enfim, que mantém a sua consciência diminuída. Como é que chama quando? Necrosada. Necrosa a tua consciência, tenta te manter nos limites dessa ideia fixa, e então você não se desenvolve. Você entendeu? Então, na sociedade onde nós vivemos, resumindo aqui, as leis e as regras são necessárias. Nos humanos e nos seres que somos, mais do que as leis, mais do que as regras, nós precisamos da consciência. E para a consciência, nós precisamos da liberdade. Um abraço, meu amigo. Fique bem. Mais um áudio aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Flávio, hoje você realmente me tocou. As suas palavras me tocaram profundamente. Muito obrigada. Pati, minha querida, que bom. Eu que te agradeço. Muito obrigado por compartilhar isso comigo. A ideia aqui é plantar sementinhas, sem necessariamente saber que tipo de árvores nascerão, porque eu não sei as terras que estão recebendo as sementinhas. Você é uma terra, e as pessoas que estão nos ouvindo, cada um é um tipo de terra. Em cada terra nascerá conforme a terra é. E eu fico feliz que de alguma maneira essas palavras estejam fomentando algum tipo de raiz, e tomara que adiante frutos e árvores e sombras e florestas que te façam bem. Oi, Flávio e amigos, eu só queria entrar para dizer, Flávio, que valeu muito sobre ontem, viu? Foi muito bom você ter falado aquelas coisas para mim, e eu já estou me sentindo muito bem, viu? Um beijo para todos, e eu estou conseguindo ouvir hoje direitinho. Bom dia. Muito obrigado, Nina. Bom dia para você também. A Nina, ela está se referindo, ontem ela escreveu sobre o pai, escreveu não, gravou um áudio, né? Pai comemorou, ela relembrou a data de nascimento do pai dela e disse que não, mas não tinha vontade de ir ao túmulo. Eu dizendo a ela que o pai não estava no túmulo. Enfim, a gente fez uma conversa aqui sobre percepção de vida, morte e tal, e ela tá retornando aqui, e eu agradeço, Nina. Um grande beijo para você, muito obrigado. Vou tocar só uma música aqui para eu tomar um pouco mais do meu chá com limão, gengibre e canela. E um sachêzinho de mate com limão também. Você imagina como é que tá o meu chá. Essas são mensagens que chegam pela manhã aqui na web radiovagalume.com, que as mensagens sempre cheguem pela manhã, e as mensagens estão em toda parte, que nós tenhamos olhos e ouvidos e mente para perceber as mensagens que chegam de maneira mais inesperada, subversiva, contraditórias às vezes, mas elas estão em todos os lugares. Aqui no rádio, aqui nesse encontro que nós temos, as mensagens se repetem às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã.
No nosso WhatsApp 5192461960, uma mensagem que diz assim: eu sempre ouvi você falar que coisas aparentemente más podem no final se mostrarem boas e vice-versa. Racionalmente eu entendo o que significa, mas na prática eu não entendia como isso era possível. Hoje estou vivendo na prática. Ela teve, enfim, algum parente, né? A minha teve na semana passada confirmado o diagnóstico de câncer de mama. Estamos em preparação para a cirurgia. Precisou uma coisa ruim, ela coloca em parênteses câncer, acontecer, para ela mudar algumas coisas na vida que não eram legais. Eu sinto que todo esse processo tem sido menos doloroso para mim porque eu aprendi com você a aquietar, deixar fluir quando não há muito o que fazer. Portanto, obrigada pelos muitos ensinamentos. É a nossa querida Ana de Salvador. Ana, somos nós que chamamos as coisas de boas ou más, né? Eu não digo necessariamente assim, olha, uma coisa ruim acontece para te mostrar uma boa, ou vice-versa. As coisas estão acontecendo, né? O que nós vamos chamar essas coisas denuncia o ponto onde nós estamos. Há certas experiências na vida, e obviamente que eu não nego, eu não estou aqui criando uma ideia mágica, tal, ou fora da realidade. Há certas experiências na vida que, pessoalmente, eu não encontro nenhuma perspectiva para chamar de boas. A gente pode pegar tragédias históricas, a gente pode pegar tragédias pessoais. Obviamente, né, uma pessoa que está no meu Facebook esses dias me escreveu dizendo: meu filho de 18 anos morreu num acidente de trânsito e o cara estava devastado. É óbvio, né? Eu vou olhar para isso e vou dizer: olha, meu amigo, isso há coisas boas também. Como? Né? Tem coisas que a gente não consegue ver. No entanto, mesmo assim, isso não muda a minha percepção, o meu entendimento de que mesmo que eu não veja naquilo nenhuma perspectiva positiva, os acontecimentos são só acontecimentos. E como acontecimentos, como tudo na vida, eles carregam bilhões, trilhões de possibilidades. Nós vemos 1, 2, 3, 5. E olhe lá, isso depende de onde nós estamos vendo. O fato de saber que aquela experiência pode carregar potencialmente bilhões de significados, até porque os significados estão espalhados pelo tempo e pelo espaço. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você lida com determinada experiência e diz: nada nela pode me apontar para algo positivo. Daqui 1, 2, 10, 50, 100, 200 anos, a história identificará que naquele acontecimento havia sim algumas modificações, algumas realocações, alguns movimentos que trouxeram situações e perspectivas positivas que jamais foram percebidas por aqueles que experimentaram naquele momento determinado evento histórico, por exemplo. Você entende? Então eu jamais me apressaria em apontar nenhum tipo de experiência, mesmo que eu sofra, ou mesmo que eu esteja feliz, em sendo reduzidas a serem boas ou serem ruins. O fato de saber que as experiências potencialmente carregam trilhões de significados, desenvolve em mim duas condições que eu acho importantíssimas. A primeira, e essa que você descreveu, me aquietar diante delas. Eu posso sofrer, pode doer, pode ser difícil, claro, nós somos humanos, mas o aquietamento significa, apesar da dor, eu não me apresso para dizer essa experiência é só de dor. Ainda que, diante dela, tudo que eu sinta agora seja dor. Mas eu sei que o tempo, eu sei que o movimento da vida carrega, nessa experiência, vai me trazer potencialmente todos os outros significados que ela tem, até porque daqui a pouco eu não verei, como eu digo, a gente só adjetiva uma experiência a partir do ponto onde nós estamos. Como nós estamos em movimento, ou seja, daqui uma semana, daqui um dia, daqui um ano, daqui a 10 anos estarei em outros pontos de perspectiva da minha vida, então vou enxergar essa experiência sobre outros aspectos. E é possível que neles eu encontre aquilo que antes eu não via e que eu posso agora chamar também de positivo a partir dessa experiência. Então, esse entendimento, minha querida, nos facilita lidar com essas dinâmicas da vida que todos estamos expostos, com essas surpresas que todos nós muitas vezes nos deparamos, com essas dores que de um jeito ou de outro todos nós um dia experimentaremos na vida, mas não nos reduz a elas. E é isso que eu insisto aqui. Eu não me reduzirei ao adjetivo moral que naquele instante aquela experiência representa.
É bom ou é mal? Eu posso sentir isso naquele momento, mas isso não diz tudo, nem sobre mim, nem sobre a experiência. Que tudo se acerte, que tudo se ajeite e que, sobretudo, você e essa pessoa que não saiu aqui na sua digitação quem é, né? Fique em paz. A mãe, ela colocou agora aqui, a sua mãe. Pois é, que você e a sua mãe fiquem em paz, tá bom? Sabendo que sim, tudo carrega experiência de amor. Eu falava no começo do nosso encontro aqui sobre tudo retornar, né, para o ponto inicial. Eu tenho uma sensação, isso é científico, Flávio? Não. Isso tem está escrito em algum lugar? Não, é uma sensação só, é uma linguagem minha. Eu tenho uma sensação de que o ponto de partida é o amor mesmo, sabe? E então eu acho que a gente sempre retorna ao ponto de partida. Manuel Bandeira, o poeta, ele já perto da morte, ele já estava com 90 e tantos anos, ele dizia: eu não vou para lugar nenhum, eu vou voltar ao ponto de partida. E é mais ou menos assim. A gente sempre está voltando ao nosso ponto de partida. E eu acho que o ponto de partida é aquilo que, de maneira reducionista, pequenininha, limitada, cultural, nós chamamos de amor. Um beijo para você e um beijo para sua mãe, tá? Flávio, bom dia, aqui no WhatsApp. Obrigado pelas palavras de hoje. Eu recebi uma proposta de moradia para economizar R$600 por mês, mas de repente me vi atordoado, desesperado, sem paz. Eu tinha que gastar uma grana e comecei a perder o meu sono. Aí pensei, até que ponto eu vou deixar R$600 tirar a minha tranquilidade? Parei, revi toda a situação e vi que eu ia perder mais do que ganhar R$600. Sem falar da minha paz, que para mim é o maior milagre que um ser humano pode ter. Então desisti. Obrigado. É o nosso querido amigo Fabrício quem escreve aqui de São Paulo. Fabrício, tudo de bom, meu amigo. As relações são todas elas dignas de observação e são relativas, né? Quantas vezes a gente está buscando... Essa pergunta, isso que você falou de revisão, é algo que falta muito na nossa sociedade. A gente se sente refém, às vezes, de um sistema de trabalho, sistema de preocupações e tal. E você, obviamente, responde isso para melhorar minha vida, para eu chegar a algum lugar. Mas se você submete essas ideias ao porquê, ao para quê, isso me dá ou me tira mais? Você vai perceber que muitas coisas não se sustentam, né? Como, por exemplo, essa situação que você me descreve aqui. Por isso é bom a gente sempre nos submeter a essa revisão que é tua, que é individual. Ninguém deve fazer isso por você. Obviamente que as pessoas podem te ajudar, dar opiniões, mas esse critério é teu. Que bom que você chegou. Aparentemente é um critério melhor aqui. Um abraço, meu amigo. No nosso e-mail, a Cristiane de Tijucas manda um e-mail aqui, uma mensagem dizendo assim: eu amo muito a sua rádio, eu tenho 41 anos, 2 filhos, um com 22, outro com 17. Fui casada por 22 anos e depois de muito sofrimento para tomar a decisão, eu tive a coragem e me divorciei. Nunca trabalhei, não tenho profissão, sempre fui dona de casa, estou com medo de seguir a vida sozinha, não sei o que pensar. Sempre fui condicionada a ter medo, a ser insegura, mas eu quero me livrar disso, Flávio. Se puder, me ajude com algum conselho, eu agradeço, beijo. Cristiane, eu vou voltar àquilo que eu estava falando antes. Falei agora há pouco. Tudo nos leva de volta para casa. Eu não sei você, eu acho que sim, porque a maioria de nós tem isso. Você não sente uma nostalgia, uma saudade de um negócio que você não sabe direito o que é? Geralmente, com o passar do tempo, a gente acha que essa saudade é de um tempo específico. No seu caso, você fala, eu tenho saudade de quando os meus filhos, ou de 22 e o de 17, eram crianças. Eu era feliz e não sabia. Ou eu tenho saudade de quando eu era criança, eu era feliz e não sabia. Mas quando seus filhos ou você eram crianças, essa felicidade que você tenta recuperar nesse passado, não era tão plena, ou pelo menos não existia da maneira como você se lembra. Porque na realidade não é lá. Nós temos saudade de casa. A casa que originalmente fomos. Essa casa que um dia se transformou em seres humanos. Mas nós estamos voltando para casa. É por isso que o ser humano se cansa da vida muitas vezes, porque eu acho que esses contrastes, esses embates, essas brigas, essa tentativa de um ser superior ao outro, essas comparações, essa tentativa de controle, isso tudo é cansativo, eu sei disso.
e projetado às vezes no mercado de trabalho, nas relações interpessoais, isso tudo nos desgasta porque não faz parte da nossa natureza. A nossa casa é outra. Então a gente vive com saudades de casa. Então, apesar do nosso natural distanciamento, na medida em que vamos evoluindo, a vida, eu falei no início do programa da entropia das nossas vidas, vai retomando aquela condição original para que então nós possamos de volta estar em casa. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com a sua história? É possível que essa nova configuração da sua vida, por mais temerosa, e eu admito que seja, obviamente eu entendo que seja, por mais que você tenha medo de que as coisas estejam assim, está tentando te resgatar uma condição original de independência, uma condição original de força, uma condição original de controle, de demandar-se, de deliberar-se sobre as suas próprias questões. E talvez esse seja o momento. Você descreve que esse casamento de 22 anos foi um casamento de muito sofrimento. E o sofrimento geralmente é reflexo do distanciamento nosso das nossas casas. Então, minha querida, seus filhos já estão adultos, né? O de 17 daqui a pouco é maior de idade, o de 22 já é maior. Você ainda é nova, eu tenho a mesma idade que você, 41, então eu não posso dizer que você é velha, né? Você é nova, nós somos jovens. Então, minha querida, é verdade, tem muito ainda para fazer. Entenda esse movimento não como um mundo que caiu à sua cabeça, como um desafio intransponível, mas entenda essas modificações e essa mudança como uma oportunidade de você retomar, ou quem sabe habilitar em você aquilo que o tempo, já que você casou muito nova, né, não permitiu que você desenvolvesse. Provavelmente o seu marido era o provedor, é possível que ele fosse um cara de alguma maneira, não estou dizendo que ele fosse opressor, mas que ele oprimisse essa tua condição de se desenvolver, de alguma maneira reforçasse o teu padrão de insegurança. Então está na hora de voar. Você tem asas, você é pássaro. Deixe que a sua paz te conduza. Porque enquanto você estiver com medo, vai ser difícil perceber as bilhões de oportunidades que já existem e que continuarão aparecendo no teu caminho. Tente se manter em equilíbrio, tente se manter bem e seja grata à vida por essa oportunidade. A vida está te dando uma oportunidade de retomar a tua casa. Nós sempre estamos nos movimentando de volta para casa. Então, nesse movimento, você pode se reencontrar. Não deixe que o medo, por mais legítimo que ele seja, mas não deixe que o medo te paute e te impeça. Você já viveu com medo nos últimos 22 anos. Não perpetue essa condição que agora a vida te livra. Tá bom? Um beijo, fique bem e conte com a gente aqui. Maria José, Maceió, Alagoas, manda um e-mail. Flávio, bom dia. Passando para deixar um beijo a você, todos os vagalumes, dizer que amei o programa de ontem. É muito gratificante termos tantas pessoas compartilhando as histórias e contribuindo para enxergarmos esse universo cheio de possibilidades. Gratidão. Eu que agradeço, Maria José. Tudo de bom para você. Muito obrigado pela sua mensagem. Um grande beijo, tá bom? Uma mensagem de WhatsApp aqui no 5192469960 do nosso querido Thales, de Guaratinguetá, em São Paulo. Ele fala assim: Flávio, bom dia, você a todos. Fui eu que comentou sobre religiões, as religiões controlarem os humanos. Então, eu farei uma contribuição sobre isso. A minha psicóloga ontem esclareceu o seguinte, ele abre aspas aqui: precisamos de normas e leis enquanto não temos consciência. Se criamos consciência de ser, não precisa de leis para te dizer o que deve ou não ser feito. Você sabe e tem consciência. Exatamente, Flávio, como você acabou de falar. Abraços, fresta se abrindo todas as manhãs nessa rádio. Observação, curiosidade. Você é psicólogo? Thales, de Guaratinguetá, em São Paulo. Thales, não, eu não sou psicólogo. Eu só sou um carinha que está falando aqui. Eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sou piloto, mas eu não sou psicólogo, não. Mas gostei do que sua psicóloga falou. Eu acho que está dentro do que a gente estava dizendo aqui. Deixa eu te dar um exemplo mais elucidativo aqui. Antigamente, né, na natureza havia os lobos. E os lobos eram seres selvagens. Ainda há lobos, né? Mas os lobos atacavam os humanos que viviam amedrontados, viviam sobre árvores ou nas cavernas, tal. E um dia, por qualquer razão, um lobo se aproxima dos seres humanos e come o resto ali dos seres humanos, da comida que os seres humanos deixaram. Aquele resto da comida
criou não necessariamente um vínculo entre eles, mas agora aquele lobo deixa de atacar os seres humanos e começa a se aproximar com um pouco mais de credulidade ou menos desconfiança, porque ele tem ali um recurso que o alimente. Se você olha para esse fenômeno e acelera historicamente, você vai ver lobos se aproximando, daqui a pouco você vai ver os seres humanos criando vínculos com os lobos, daqui a pouco você vê os lobos ajudando os seres humanos nas caças, e aí você vai desenvolvendo até virar o cachorro, o melhor amigo do homem. Há quem negue isso, mas é inegável que os cachorros são amigos, né? Os cachorros amigos dos homens, tendo agora essa consciência dessa relação, claro que eu estou falando aqui de uma maneira metafórica, né? Não estou dizendo que os cachorros necessariamente têm plena consciência disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que os cachorros desenvolvem essa habilidade, essa consciência, eles não precisam mais viver nas jaulas. A relação entre lobos e humanos hoje só pode ser intermediada por jaulas. Sem a jaula, o lobo devora o humano. Então eu preciso projetar, oferecer àquele animal consciência, seja lá o que signifique na animalidade, para que possa intermediar uma relação amistosa, onde as jaulas, as grades, já não são mais necessárias. Teoricamente, o nosso sistema prisional parte desse princípio. O Estado pensa assim: vamos tirar um transgressor do convívio social, o Estado se comprometerá a recuperar esse indivíduo e ele será novamente devolvido à sociedade. A gente sabe na prática que as coisas estão longe de serem assim. Mas o que pensa essa teoria, esse princípio? Que o ser humano, por alguma razão, se desviou da sua natureza social, né, cometendo as suas transgressões, então ele será reeducado para que então, recuperando a sua consciência humana, não necessite mais das grades. Enquanto a sua consciência humana não é restabelecida, ele viverá atrás das grades. Você entende como esse princípio está presente em tudo? Então a religião, né? A religião tem um papel importante, eu já disse aqui, inclusive na vez que você perguntou, ela pode ser útil, mas eu acho que a religião é um pequeno e um mínimo movimento em direção àquilo que eu chamo de consciência. Eu acho que a religião, em muitos casos, simboliza um primeiro degrau, porque na religião eu vou ter contato com o transcendente, e então eu vou dar um nome para um transcendente: Deus. Estabelecerei com esse nome, com esse ser, uma relação que vai se projetar em direção ao próximo, à vida, à minha consciência. Mas com o passar do tempo, e olha, meu amigo, eu vejo isso aqui todo dia no meu trabalho, com o passar do tempo, pessoas que se mantêm dentro dessa configuração, que não é má. Eu já disse aqui, conheço muita gente que faz parte de religiões e que deve ficar, não vejo nenhuma razão para saírem. No entanto, em alguns casos, as pessoas começam a questionar aquelas regras, aquelas jaulas, aquelas grades, porque agora você passa a ser alguém com um pouco mais de consciência. Já não se pauta mais pelo medo. Você sabe que você pode questionar inclusive a Deus, você pode questionar inclusive a religião, você pode questionar inclusive aqueles dogmas todos. Por que não? A mente existe para ser usada, nós somos seres pensantes, isso é lindo. O ser humano fez tantas coisas maravilhosas a partir do pensamento, e a própria consciência se desenvolve em comunhão com o pensamento. Por isso eu, inclusive naquele programa que você participou, que virou até um vídeo a tua resposta, né? E um outro vídeo que eu gravei naquele programa, eu falava sobre o ego. O ego também faz parte do nosso desenvolvimento. Portanto, nesse desenvolvimento, minha consciência agora me desloca daquela perspectiva que antes me colocava num primeiro degrau, e eu começo a olhar para aquele símbolo absoluto e definido que eu chamava de Deus, por exemplo, e já não chamo mais assim, já não sinto mais assim, já não me relaciono mais assim, já não faz mais sentido que seja assim. Como um homem ali que vive nas nuvens e que fala: eis que eu vos digo, e que me pune, não é a moral. E aí você começa a questionar aquelas coisas que, se for visto com liberdade, te levará ao segundo degrau. Não é o que a religião faz, a religião não permite isso, porque a religião é controle, a religião é jaula. Então você vai ter que ficar lá. Se você estiver feliz na tua jaula, fique na tua jaula. Mas você vai para um segundo degrau. O segundo degrau não terá jaulas, não terá regras, não terá caixas, terá, mas é um pouco mais amplo. E o terceiro, outras, mais amplo. E assim por diante. Portanto, a consciência é livre. Mas nós precisamos de uma referência moral absoluta, certa, que nos defina o que é bem e o que é mal e tal.
Bom, eu já falei mais detalhadamente sobre isso antes, por isso eu não vou repetir, mas essa consciência moral definida absoluta, ela é relativa conforme a nossa interpretação. Eu posso dizer, Deus é a consciência definitiva, absoluta, geradora de todos os conceitos éticos e morais. Está estabelecido e fundamentado na crença do imutável. Deus, portanto, você parte, Flávio, de si mesmo. Portanto, você está enganado. Você é somente um ser humano. Eu parto de Deus para as minhas verdades. Aí eu pergunto, mas qual Deus? O Deus segundo a tua interpretação? Então você não parte de Deus, você parte de si mesmo como eu. A diferença é que eu assumo. E não há mal nenhum nisso. Você entende? Thales, um abraço, meu amigo, muito obrigado. Deixa eu ver como é que estamos de mensagens aqui, para ver se dá tempo de eu tocar uma música. Tem bastante. Deixa eu ler aqui, vamos ver se a gente... Eu tô querendo tomar meu chazinho aqui, mas vou priorizar as mensagens. Flávio, bom dia. Tô um pouco sumido esses dias, trabalhando muito, mas sempre quando dá, eu ouço o programa, e hoje eu consegui ouvir o final do programa, muito incrível, com o Antônio Pereira, muito bacana a história que ele contou sobre a importância do dinheiro, me emocionei. Você conta para ele que o programa tá muito bom? Aqui é a Júnia. Júnia, que bom, um beijo. O Antônio deve estar ouvindo mensagens, ele deve estar ouvindo, mas eu falei com ele ontem, e eu disse a ele, não falei de você agora, porque a sua mensagem só chegou agora, mas falei, Antônio, tem muita gente me escrevendo para falar que está gostando do programa, ele ficou todo feliz, então eu agradeço por ele, tá bom? E se você que está me ouvindo quiser conhecer essa história que a Júnia se refere, saber mais do Mundo Incrível, tem reprise hoje, 7 da noite, aqui na nossa programação. Mundo Incrível acontece às 7 da manhã e às 7 da noite, de segunda a sexta. A mensagem da Aline e do Marcelo, do Ceará, aqui no WhatsApp. Filhos, melhor não tê-los, mas se não temos, como saber? É uma aprendizagem linda, às vezes aprendo mais do que ensino. Os valores são o básico, vê-los aflorarem sua personalidade e suas escolhas é o brilho de tudo, tudo de bom. Aline e Marcelo, do Ceará, um beijo para vocês, muito obrigado, tá bom? Bom dia, Flávio e Vagalumes. Hoje os assuntos aqui me fizeram lembrar de um trecho de um texto que vi recentemente e me fez refletir do quão grande é o nosso medo da liberdade. Deixa eu ver o nome de quem está nos escrevendo aqui no nosso WhatsApp. Neia, de Catanduva. O texto é do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, e diz assim, esse texto eu já conheço e eu gosto, diz assim: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem, para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram. Webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes, é o Eugênio que está falando. Flávio, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de filhos, né? Igual a Vagalumezinha aí falou agora há pouco, em relação a essa questão, essa pressão às vezes que a gente sente. Por exemplo, eu tô para casar esse ano, em novembro, e eu noto que não só a sociedade, como a família também, a minha noiva ela é mais velha do que eu, vai fazer 35 anos, enfim, o pessoal fala muito, tá na hora, vocês vão ter filho e tal, não sei o que lá, e eu não vejo dessa forma, tá? É lógico que na vida tudo é uma escolha, né? Tem coisas que a gente consegue ter, tem coisas que não, tem coisas que a gente acaba frustrando, tem coisas que a gente acaba realizando. Eu acho que não tem como passar por essa vida sem frustrar com alguma coisa. E ter filho é uma das possibilidades, né? De você ter ou não ter e amanhã ou depois se arrepender ou achar que não havia necessidade. Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu vejo hoje filhos muito como vaidade, tá? Que tipo de vaidade? Às vezes as pessoas falam, não, você tem que ter alguém para dar continuidade no trabalho que você está fazendo, para cuidar das suas coisas, ou para cuidar de você na velhice e tal. Eu vejo pessoas que têm filhos para mostrar de repente para a família, tá aqui, te dei o neto, ou te dei... Só que eu vejo que nos dias de hoje, Flávio,
muito mais vale você viver uma vida tranquila, sem ter grandes responsabilidades, entendeu? Do que às vezes você colocar um filho no mundo para falar que tem e não poder proporcionar o mínimo. Eu não falo luxo, eu falo o mínimo. O que é o mínimo? Colocar um prato de comida dentro de casa, proporcionar de repente uma escola legal. Enfim, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, meu amigo, tá bom? Um grande abraço e tamo junto. Até. Obrigado, Eugênio. Tudo de bom para você, meu amigo. Nós até agora falamos bastante sobre a consciência, né, que nos movimenta, as leis que nos conduzem. As leis são condutoras até determinado ponto, as leis da religião, as leis legais, jurídicas, mas elas não são a consciência, tal. Nós somos seres regidos por isso, né, por consciência e também por instintos. E um dos instintos mais presentes nos seres humanos, e esse instinto, ele é responsável pela preservação da nossa raça, que é o nosso instinto de preservação, que se projeta em muitas escolhas, né? Em muitas escolhas, inclusive o próprio medo, em alguns momentos, é reflexo desse instinto de preservação. Às vezes eu fico, não é só dos seres humanos, não, dos animais, até dos insetos. Às vezes eu fico vendo os insetos fugindo, você vai matar uma mosca. Eu não gosto, não é uma coisa moral. Eu não gosto de matar mosca, eu não gosto de matar nada. Só matar as crenças mortas na gente. Mas seres vivos são seres vivos, então você vê o bichinho fugindo, né? Isso me lembra a história do psicanalista Viktor Frankl, judeu, que desenvolveu a sua fé, a sua crença, tal, a partir do momento que ele foi correr atrás da barata, e a barata fugia, e ele pensava, essa barata tem alguma coisa que está fazendo ela preservar a vida, né? Então nós temos um instinto de preservação, e esse instinto de preservação se projeta na natural vontade que os seres humanos têm de se perpetuarem, de terem filhos. Os filhos, além desse fenômeno, os filhos representam em muitos casos também a nossa continuação. Tem muita gente que não percebe isso, mas tem muito amor. Eu não estou aqui questionando o amor, mas eu estou dizendo que tem muito amor de pai e de mãe que é misturado com um amor egóico, um amor egocêntrico, um amor próprio. Parte do nosso amor, de todos, em relação ao filho, tem um pouco dessa confusão. Por que você ama o teu filho e não ama o filho da vizinha ou do vizinho? Porque é teu. A ligação é você. É uma extensão do teu corpo, é uma continuidade tua. Isso também tem a ver com esse olhar de preservação. Agora, o ser humano não é só instinto. E por mais importantes que os instintos sejam, inclusive para isso que eu há pouco disse, para a nossa preservação, não acho que eles devem reger as nossas vidas. Seria muito primitivo ainda se a nosso mundo, se as nossas relações fossem intermediadas única e exclusivamente pelos instintos, como fazem os animais. Os animais não evoluem porque basicamente mantêm a sua estrutura social, a sua estrutura de pensamento e tal, limitada aos instintos, né? Os seres humanos conseguem superar isso. Então, dentro disso que eu estou te falando, é natural que as pessoas digam, vai casar, filho, está na hora, filho. Elas não sabem, mas estão vocalizando o instinto que lhes habita, que no fim das contas é o instinto de se manterem como espécie, como raça aqui. Agora, se esse é um instinto nosso, talvez esse instinto seja relativizado diante das condições do nosso planeta. Nosso planeta não precisa mais de tanta gente assim. Houve um tempo em que precisava. Foi necessário, em determinados períodos históricos, que mais gente estivesse presente na Terra. E até em alguns países, alguns períodos econômicos em alguns países, né? Tem países que têm ainda problemas de mão de obra e tal. Então, dependendo, isso pode até ser necessário. Mas até houve países como... acho que foi o Japão, não me lembro, que num determinado período até estimulava os habitantes, a população, a terem mais filhos, né? Bom, hoje isso não é, né? Portanto, o que te obriga a ter filhos? Bom, se não for a tua necessidade de dar resposta a essa pressão, nada, né? Tem casais que decidem não ter filhos. E não há nenhum mal nisso, isso não é uma questão moral.
Né? Tem gente que não quer, e se não quer, se não sente apto, não sente a vontade, eu acho mais é que não deve ter, porque é a responsabilidade, você trazer uma pessoa ao mundo, ensinar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, assumir essa pessoa durante muitos e muitos e muitos anos, praticamente a vida inteira, porque por mais que os pais envelheçam, de alguma maneira ainda tem um tipo de influência psicológica ainda naqueles filhos. É realmente uma responsabilidade. Portanto, meu querido, reflita você com a sua mulher, até que ponto vale ou não vale, mas essa é uma decisão de vocês. As pessoas tendem a se preservar, as pessoas tendem a falar ainda baseada em instintos, mas isso não necessariamente é um imperativo, tá bom? Fique bem, tudo de bom, grande abraço, tem mais mensagem de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, Flávio. Te conheci ontem pela Flávia Melissa, do Portal Despertar lá, resolvi entrar e vi seu trabalho. Nossa, estou amando, sua voz é maravilhosa. Flávio, ontem eu estava ouvindo Reprise à noite e vi quando você falou do seu filho, né, que tem 13 anos, e você perguntou para ele sobre o que ele pensa em fazer de faculdade e tal. Você não acha muito cedo um adolescente de 13, 14 anos já pensar o que quer fazer pro resto da vida? Ou não que seja pelo resto da vida, mas já, sabe? É um peso, eu acho assim um peso muito, um cargo muito pesado, sabe? Já com essa idade ter que decidir o que quer para o futuro dele. Mas enfim, estou perguntando mesmo sua opinião sobre isso. Porque eu penso, nem sei se estou pensando certo, até por isso que eu quero a opinião, quando a minha filha hoje tem 13, quando ela fizer, né, os seus 17, estiver terminando lá tudo, eu vou falar, filha, se quiser ir viajar, quiser conhecer o mundo, fique à vontade. Lá pelos 22 anos, você decide o que você quer fazer, sabe? Eu penso em dar esse lapso para ela até pensar o que ela quer, porque eu acho muito cedo você já com 17 anos decidir um futuro. Beijo. Por mais que você não vai continuar trabalhando nisso, mas isso vai permear toda a sua vida. Apenas para fechar, eu penso que a pessoa sair de dentro de sala de aula e ir para dentro de faculdade, mais 4, 5 anos, eu acho que a pessoa demora mais para encontrar a sua verdade, sabe? Viver essa coisa pautada, de estudar, fazer faculdade, ter um caminho traçado por alguém, entendeu? Então eu acho que isso, a pessoa lançar voo fica mais fácil. Hoje eu percebo, né? Tô com 33 anos, hoje eu percebo que essa necessidade da gente não viver o tradicional, você me entende? Bom, é isso, não sei se consegui ser clara, mas eu estou adorando o seu trabalho. Parabéns. Beijo. Muito obrigado. Maria de Londrina, no Paraná. Que legal, Maria. A história da Flávia Melissa é o seguinte, a Flávia Melissa, ela há muitos anos já, quer dizer, muitos anos, acho que em 2011, 10, por aí, a Flávia, eu não a conhecia, né? Ela me escreveu dizendo, eu cheguei ao teu trabalho, eu fiquei feliz porque eu tenho um trabalho também de vídeos no YouTube, e eu me sentia solitária fazendo isso, que bom saber que tem mais gente que faz esse trabalho e tal. E nós ficamos amigos, fizemos 2 encontros juntos em São Paulo, os primeiros encontros foi junto com a Flávia Melissa, e também por conta do nosso nome, né, Flávio e Flávia, então muitas vezes eu acho que o YouTube faz essa relação. Então muita gente, durante determinado momento do meu trabalho, chegou a partir da Flávia, e o contrário também, muita gente chegou ao trabalho dela a partir de mim. Então, só que depois o tempo foi passando e a gente foi se distanciando um pouco. O trabalho da Flávia tem uma linguagem que não é especificamente a minha linguagem, apesar das motivações serem parecidas. E recentemente ela me procurou e me disse o seguinte, poxa, faz tempo que eu estou querendo de novo aproximar os nossos trabalhos e tal. E ela me falou desse portal que ela fez, Portal Despertar. Ela falou, você não pode me enviar, me ajudar a mandar alguns áudios, alguns podcasts? Eu falei, claro que sim, com toda alegria, enfim, e é muito legal, é muito bom. Inclusive nós estamos conversando com a possibilidade, talvez para o ano que vem, da Flávia ter alguma participação aqui na rádio também. Mas, então é isso, aí eu gravei, mandei, mas nem sabia que ela já tinha colocado, e fiquei feliz de saber que você ouviu e que chegou, e eu fico muito feliz com isso. Agora, em relação, minha querida Maria, ao que você comenta aqui, eu também acho, né, essa conversa que eu tive com meu filho,
não foi nesse sentido, assim, olha, você tem que decidir agora o que você vai fazer para sua vida inteira. Não. Essa conversa partiu de um entendimento de que eu não sei muito bem como é que funciona com seus filhos, mas eu vejo pelo meu e pelos amiguinhos dele que eles estão vivendo numa geração de muita distração, né? O computador é o grande amor da vida de todos. A vida deles, se a gente não tomar cuidado, vai se reduzindo a uma experiência virtual de games e jogos, e enfim. Isso traz muita informação, muita carga positiva, mas deve ser visto com cuidado. Então eu sinto que nessa fase que ele está vivendo, o futuro, o que ele vai fazer adiante, nem passa por perto pela mente dele. Então eu não estou tentando obrigá-lo a decidir. Eu só estou junto com ele caminhando para que a gente perceba e reflita que há no futuro outras possibilidades além do game, além do jogo, além da vida virtual. Então a conversa que eu tenho com ele é sempre nesse sentido, meu amigo. Você não precisa escolher o que quer que seja, né? Eu não vou te definir isso. Tampouco faço nenhuma questão que você faça faculdade, a não ser que a faculdade esteja vinculada a alguma coisa que você queira fazer. Mas eu queria que a gente começasse a pensar em algo que esteja conectado ao que você gosta, ao que você ama, ao que você faz bem, e você é um cara que tem muitos dons. E que adiante a gente possa conseguir conectar isso a uma vida profissional que ele vai ter, né? Que ele vai trabalhar. Se antes ele quiser viajar pelo mundo, eu acho uma experiência riquíssima. Eu também acho prematuro obrigar alguém aos 17, aos 16, aos 15 anos, olha, você vai ter essa profissão para sua vida inteira. Tem pais ou mães que obrigam os filhos a fazerem faculdades, mesmo que os filhos não saibam o que fazer, mas faz qualquer coisa. Eu também não penso assim. Mas eu acho que cabe a nós também movimentar, usar aquela coisa de tirar rolhas, sabe? O saca-rolhas do vinho. Ajudar a tirar deles o dom, a habilidade, a vocação, que tantas vezes é sufocada por um mundo sobrecarregado de pensamentos fragmentados e ideias que nos desvia de nós mesmos. Então eu acho que é uma função legal para os pais e mães não transformarem isso num peso para os filhos, mas ajudarem os filhos a pensarem nesse outro aspecto da vida que também é importante, repito, não como uma obrigação, não como um peso, mas como um direcionamento, né? Nós estamos aqui para isso também. Tá bom, Maria? Com leveza, com sabedoria e cada coisa no seu tempo. Fiquei feliz com a sua mensagem, tomara que você mande mais mensagens. Tem muita gente querida que nos ouve aí em Londrina, no Paraná. Um beijo para você. Todo programa é especial, mensagem no WhatsApp, porém hoje fica a sensação de que é mais especial, tanto que estou pensando em ver a reprise de madrugada, porque não poderia ouvir as outras. Gratidão, beijos a todos. A Lídia nos manda aqui de São Paulo. Muito obrigado, Lídia, um beijo para você, fique bem. Você sabe que, confessando aqui hoje, pouco antes de entrar no ar, eu não estava assim muito inspirado tal para entrar no ar. Tem dias que eu não estou. E aí quando eu não estou, porque quando eu estou, eu confio na minha inspiração, né? Aí eu entro no ar, fecho os olhos e deixo tudo fluir. Quando eu não estou, eu já aprendi essa técnica há não muito tempo. Eu aprendi aqui na rádio essa técnica. Quando eu não estou muito inspirado, eu me desobrigo a fazer um programa legal. Eu vou fazer um programa verdadeiro. E se o programa não se conectar, não voar, não decolar, bom, será mais um em tantos programas. Eu me desapego dessa obrigação. Porque às vezes quando eu estou inspirado, eu me comprometo com a minha inspiração e nem sempre a minha inspiração me leva para voos mais altos. Quando eu não estou tão inspirado, eu simplesmente, eu vou falar, deixa, se for para tocar mais músicas eu toco, e vamos lá. E aí as coisas fluem. É muito legal essa relação que estabelece essa falta de controle, né? A gente não tem controle exatamente sobre como as coisas se encaminham. Deixa eu ver aqui, Flávio. Bom dia, aqui é aniversário da cidade onde estou, portanto é feriado. Carla, de Resende, no Rio de Janeiro. Ainda sobre o desapego, está me fazendo enxergar mais os defeitos, e isso me faz sofrer e me distanciar dos que amo. Existe aí uma contradição em como evitar? Um grande abraço a você, tudo de bom. Te mandei um e-mail ontem à tarde a respeito dos livros em PDF. Carla, onde é que você mandou o e-mail? Eu não vi. Aqui, pelo menos, no contato @webradiovagalume.com não chegou. Foi no blog do Flávio Siqueira, @gmail.com. Eu não vi. Se você puder me mandar de novo,
vai ser interessante, tá? Agora, deixa eu tentar entender o que você falou aqui. Estou me desapegando, isso está me fazendo enxergar melhor e faz com que eu veja melhor os meus defeitos. Ao ver os meus defeitos, eu sofro. E isso me distancia das pessoas que eu amo. É isso? Carla, enxergar-se não é para os fracos. Sim, muitas vezes a gente vai identificar em nós aquilo que antes nós apontávamos como responsabilidade do outro. Eu sou assim porque o outro me falou aquilo. Eu sou assim porque ou porque o mundo, ou porque a sociedade, ou porque o governo, ou porque o sistema mundial, porque os Illuminati, porque os ETs, e a gente sempre vai transferir para o outro aquilo que é nosso. Cabe a nós melhorarmos, cabe a nós subirmos os degraus, cabe a nós evoluirmos em consciência. Na medida em que isso ainda gera muito sofrimento, geralmente, Carla, é porque esse sofrimento está demonstrando que você ainda tenta manter um resquício dessa autoimagem distorcida que tinha em relação a si mesmo. Então, você se decepciona ao perceber que você não era aquilo. Meu Deus, eu sou falha, como ontem eu fiz aqui, eu sou um bosta. Ontem não, anteontem, um dia desses. Mas é libertador quando você entende isso. De fato eu sou. Sou falho, tenho um monte de problemas, um monte de defeitos, tive, tenho e terei, assim como todos. Então ninguém mais me acua, porque eu sei que todo mundo assim como eu é relativo. Todo mundo assim como eu é casa de sombras e de luzes. A diferença daqueles que reconhecem e para os que não reconhecem, não é que um agora é só luz e outro é só sombra. Ambos continuarão da mesma maneira. Mas ao reconhecer, eu posso me melhorar. É como um exemplo que eu gosto de dar aqui. Você está num quarto escuro, né? E está tudo apagado. Você está lá descansando, serenamente, sentada no chão. Então você abre a janela e você vê aquela loucura, aquela sujeira, aquela podridão, aquele quarto de acumuladores. E aquilo vai causar um impacto negativo em você. Não porque algo aconteceu. O quarto já está como estava antes, mas você viu. E o que te causou o impacto não foi o quarto, foi você que viu. Você entende? Então, diante do fato de ter visto, o que fazer? Limpar. E quando você limpa, pode ser muito demorado, né? Você começa com uma coisinha aqui e outra ali, mas num determinado momento dá certo. Então comece limpando o seu quarto lentamente. Não se culpe, não se acuse, não se rebaixe, não se compare a ninguém. Só vá melhorando aquilo que você sente que é possível melhorar. Até que não haverá mais esse contraste da comparação que te acusa por não ser a grande Carla, mas por ser apenas a ser humano Carla. E é isso que importa, tá bom? Um beijo. Deixa eu responder aqui a mensagem de WhatsApp. A gente está quase 10h15, olha lá. E eu acho bom, sabe? Porque tem dias que atrasar o programa me atrasa em algumas coisas. Mas hoje eu estou um pouco mais tranquilo. E é muito legal porque é sinal de que a gente está aqui, né? De que as coisas estão acontecendo. Luna Morena. A Luna mandou uma mensagem dizendo assim: Flávio, bom dia. É muito bom, está sendo muito bom o programa de hoje, mas eu tenho uma curiosidade. Você tem algum outro ofício, além da rádio? Porque outro dia você disse que não monetizava nem o YouTube. E eu fiquei me indagando, como é que ele faz para viver, para pagar as contas e tal? Minha querida Luna, eu sim, eu sou radialista também. Eu gravo, eu trabalho para uma empresa de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. E eu gravo para as emissoras desse grupo, que inclui 3 canais de televisão e 13 emissoras de rádio. E você sabe que essa semana, esse é um negócio que eu vou desenvolver. Eu vou começar a fazer rádios. Eu vou começar a anunciar isso e tal, mas assim, montar rádios. Alguém quer uma rádio tipo a Web Rádio Vagalume, rádios web. Né? Então eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio assim, assado, eu queria ter uma rádio da minha empresa. Então eu vou fazer essas rádios, a plástica, tudo, né? É um negócio que eu estou desenvolvendo para que justamente eu possa manter esse meu trabalho aqui como ele é, sem a necessidade de monetização dele, de transformá-lo em negócio. E aí eu repito, você me dá a oportunidade para dizer isso. Não é porque eu seja contra, não é porque eu acho que é errado, não é porque eu acho que é pecado, não é porque eu acho que quem faz não deve fazer.
É só eu não me sinto à vontade porque eu acho que de alguma maneira isso interferiria na minha liberdade de fazer. E como eu disse agora há pouco, né, numa outra reflexão, a liberdade para mim é uma condição fundamental para tudo. Eu jamais conseguiria sentar aqui e me inspirar e falar contigo se não houvesse entre nós liberdade. Se eu tivesse que seguir um roteiro aqui, como já houve na minha vida, situações em que eu, seguindo essa intenção de fazer trabalhos e programas que façam bem às pessoas, em determinados momentos me senti preso por determinado pensamento, por determinada linguagem, por a necessidade de falar com públicos específicos. Isso ia me inquietando, isso ia me fazendo mal. Então, de uns anos para cá, eu tomei algumas decisões na minha vida que me permitissem voar, que permitissem fazer o que eu faço com completa liberdade. E uma dessas condições é não necessariamente tornar os meus trabalhos num negócio. Mas se você daqui a pouco alguém que anuncia, eu não tenho problemas com isso, mas eu também não estou buscando isso, não é essa a minha intenção. Quando eu penso em questões financeiras, em resolver questões financeiras, eu penso em questões ligadas ao meu ofício, ao meu trabalho, à minha formação, ao que eu sei fazer e fiz durante a minha vida inteira nos últimos 25 anos. Tô velho, né? Caramba, desde os 16 no rádio e desde 91. E fico muito feliz de estar usando hoje esse... Aliás, eu falei isso ontem, né? Esse ofício, essa habilidade, esse dom para doar. Eu acho muito legal quando a gente consegue transformar o que nós somos. Não estou falando só do nosso trabalho, não. Eu estou falando da nossa vida em doação. Isso quer dizer o seguinte: você vai se relacionar com as pessoas, vai conversar com as pessoas, vai se aproximar das pessoas sem estar esperando nada em troca. Você pode estar num trabalho remunerado, uma profissão, maravilha, mas se o teu olhar, se o teu espírito for de doação, na sua empresa, na sua profissão será assim também. Esse meu trabalho, por exemplo, que eu falei agora, para as rádios que eu gravo aqui do Sul, ontem mesmo eu falei por telefone com o meu querido amigo, que é o diretor dessa empresa, e a nossa relação é muito amiga, muito próxima, e ele termina as ligações falando assim: olha, se você precisar de qualquer coisa, você me fale. E eu digo para ele: se você também. A coisa não está pautada, mesmo que eu seja profissional, tenha meu salário, receba um valor, tenha carteira assinada, não sei o quê, mas não é isso que pauta a minha relação com ele e nem com o meu ofício, você entende? Se a gente estabelece em nós esse olhar de gratidão, de doação, tudo na vida passa a ser dádiva, ainda que em algumas relações ela seja intermediada pelo dinheiro. A nossa sociedade funciona assim. Você precisa do dinheiro para pagar suas contas. O dinheiro, como o Antônio falou no Mundo Incrível, será reprisado hoje às 7 da noite, não é um mal, claro que não. Mas eu só não posso me deixar sequestrá-lo por ele. Como diz o Frejá naquela música, que você possa dizer ao dinheiro pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. A gente está encerrando o nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito obrigado a todos os queridos e queridas do chat. Obrigado a todos que mandaram e-mails aqui no contato@webradiovagalume.com. Obrigado a todas as mensagens no nosso WhatsApp. Chegou uma rapidinha aqui, deixa eu só agradecer. Bom, aí uma pergunta, não dá mais tempo. Alex Thiago, a gente está chegando ao final. Você pergunta sobre filhos, educação e tal. O Alex, tente ouvir a reprise, porque esse assunto foi abordado de maneira extensa hoje aqui no nosso programa e certamente você vai ter a sua questão saciada aqui. Muito obrigado, tá bom? Pela sua mensagem, Alex Thiago, aqui no nosso e-mail. O Mensagens que Chegam pela Manhã volta nas reprises, e-mail não, WhatsApp. Volta na reprise às 3 da tarde, depois às 8 da noite e às 3 da manhã. A nossa programação é 24 horas, sempre músicas e muito conteúdo. Ouça, baixe o aplicativo gratuitamente para Android e iOS. Você pode ter os links aqui na página da rádio e nos ouça com facilidade o tempo que quiser. Um grande beijo, obrigado por tudo, fica bem e até amanhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.